Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça, um podcast que tem como intenção falar sobre a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Eu sei que ficou parecendo uma poesia isso, porque de fato é. Um dia vocês vão conhecer minha música que tem exatamente esse refrão, mas por enquanto vamos falando sobre a graça de Deus aqui nesse maravilhoso podcast, o melhor que você vai encontrar na segunda-feira para você assistir. Em nós, através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim fará. E hoje eu tenho a alegria, o imenso prazer de receber aqui no podcast um grande amigo, pastor Manu Mesa Barba, é isso? Assim que isso, fala, Manu? é Manu, isso. obrigado, jovem. Muito obrigado por estar aqui comigo, por atravessar a cidade. Já já vocês vão descobrir de onde que veio o pastor Manu. Obrigado por estar comigo hoje aqui, mano. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Grandes amigos. Grandes amigos. A gente vai falar já mais sobre isso. Pastor Manu, daqui a pouco você vai poder conhecer um pouco mais. Hoje ele é o pastor titular da primeira igreja batista do Itaim Paulista. Então nós estamos aqui na zona sul da cidade, Pedreira, e ele veio lá do Itaim Paulista e eu tô brincando com ele aqui, falando que é quase uma viagem missionária. Acho que mais de 2 horas para vir, que tava sem trânsito. Na volta eu não quero nem falar, que é pra gente ter um podcast em paz aqui, porque o rolê é grande e o trânsito também. Muito bom, Manu, ter você com a gente. Você Bom pode nos demais. acompanhar aí, acompanha o canal do Segundo de Graça, você já sabe como é que funciona o rolê da internet, né? Então você curte, compartilha, manda para um brother, para um amigo, acompanha tudo que a gente vai pôr na descrição aí, que vai ter muita coisa boa para você também. É isso, Manu. Então, nessa caminhada aqui do Segunda de Graça, eu queria começar falando da graça de Deus, mas através de você, do seu entendimento, se tivesse que explicar como tem, né? Pastor faz isso o tempo todo. O que é a graça de Deus, Manu? Alguém que caiu de paraquedas, fala, olha que legal, Segunda de Graça é um negócio de humor. Talvez seja em algum momento, mas a ideia é falar da graça de Deus. O que é a graça, Manu? Bom, a explicação clássica é que é um favor que a gente não merece, né? Algo que a gente recebe sem merecer. Por isso que quando a gente vai num supermercado e tem alguém lá fazendo uma promoção, oferece algum produto, a gente pega e é de graça. Ou seja, eu recebi sem pagar. Mas não quer dizer que ninguém pagou. Alguém pagou aquela conta para eu experimentar aquele pedacinho ali de queijo. Então, alguém está pagando o salário daquela menina, alguém pagou para produzir aquele queijo, alguém pagou para construir aquele quiosque. Então, a gente pega o queijo, para mim é de graça, mas para alguém, né? Custou. Então, a ideia é que, para nós, a salvação é oferecida pela graça de Deus, porque nós não podíamos pagar o preço. Então, Jesus pagou o preço que a gente não podia pagar, e agora o que a gente precisa fazer é reagir a isso, exercendo fé naquilo que Jesus fez por nós. Basicamente, eu acho que a graça de Deus nos proporciona muitas coisas, mas a principal e mais importante é a salvação, a vida eterna em Jesus. Muito bom. Então é interessante a ideia. A salvação é de graça. Não, de graça não. não. Teve um custo. Não foi baixo. Uhum. Mas pela graça, né? É. E a gente responde com a fé a essa graça. Uma vez eu estava dando aula e um aluno muito inteligente, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, onde eu pastoreava antes de vir para São Paulo, um menininho novinho, Olavo, menino bom, que acho que vai ser pastor aquele menino. Amém. Ele Olavo de Carvalho, menino não? Ah, não, só passando. ele falou assim, mas se graça, e o que eu estava falando, era uma aula sobre a graça, e o que eu estava dizendo é que a graça de Deus alcança todas as pessoas. Aí ele perguntou, então a graça de Deus também alcançou Jesus? Jesus é uma pessoa. Aí eu falei, miserável. Aí eu falei, sim, alcançou todas as pessoas. Jesus também.
Aí ele falou, mas como que a graça alcançou Jesus? Porque ele não tinha nenhum pecado. Aí eu falei, então, alcançou exatamente por isso. Porque graça é receber o que você não merece. Jesus recebeu a condenação que ele não merecia. Então, a graça de Deus em Cristo foi dar a ele a condenação que ele não merecia, para que a gente tivesse a salvação que não merece. Sensacional. Tipo, é uma outra forma de enxergar, porque ele era o redentor, né? É, Teve que sofrer a ira de Deus por causa dos pecados. exato. Mas aluno vem com umas perguntas às vezes, né? Ele procura lá no Google como encostar seu professor na parede falando sobre isso. E aqui no pessoal da nossa técnica aqui, o Moisés é seminarista, viu? Cuidado com ele, viu? Seminarista é uma raça. Hein? Olha lá, oremos por ele. Você sabe viu? qual é a diferença de pastor para seminarista? Não. É que pastor acha que sabe tudo e o seminarista ele tem certeza. Ele tem convicção, né? A ponto de questionar lá o professor. E, Manu, essa graça, como as cortesias do mercado, né? É muito boa. Acho que devia ter mais no mercado isso aí. Cara, como que a graça te alcançou, cara? Como que você estava vivendo a sua vida em algum momento? Você falou, rapaz, recebi algo de graça aqui, creio nisso. E aí começou uma nova jornada, mas eu queria saber por onde você vinha vindo até que... Eu acredito que todos são pecadores e merecem o inferno, mas eu acho que eu mereci um pouco mais. Olhando por esse prisma, Cara, né? porque assim, Cara do céu. eu era bem complicado, sabe? O meu apelido, né, eu sou de Tombos, você sabe. Tombos. Interior de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequena, que no meu tempo tinha 6.000 habitantes, hoje deve ter 8, 9, sei lá. Mas é uma cidade de referência na região de carnaval, de eventos, de cachoeiras e também do futebol, né? O Tombense Futebol Clube, apesar da cidade ser minúscula. Salve pro Tombense, é o time do coração do Manu. Aí, o Tombense classificou no Campeonato Mineiro em primeiro lugar. Sim. Só que aí perdeu pro Atlético na semifinal, infelizmente, mas já há muitos anos o Tombense é o melhor time do interior de Minas Gerais. É o melhor classificado do interior, então ele recebe um troféu chamado Troféu Inconfidência Mineira e um valor em dinheiro que ajuda bastante. Então, assim, é um time grande, né? Um time que teve na Série B do Campeonato Brasileiro, jogou com vários grandes que estavam na Série B, Grêmio, Vasco, Bahia, Sport. Copa do Brasil, ele vai todo ano e avança, perdeu agora semana passada para o Paraná. E no ano retrasado perdeu para o Palmeiras aqui no Allianz, então assim, e fez 2 gols aqui no Palmeiras. É um time bem grande, aí, né? O Tombense é o orgulho lá da região, da nossa cidade. Então eu sou de lá e cresci lá e meu apelido lá era Diabo Loiro. Nossa, que interessante, né? Interessante. Eu era um anjo, né? Imagina, caído, né? Anjo caído, loiro. E imagino que era maldade do pessoal. Eu tive pregando lá. Nos 100 anos da PIB de Tombos. Certo. Aí foi muito legal. Eu dei o testemunho no sábado. Aí no domingo pela manhã eu preguei. Iria pregar à noite também. Aí no domingo de manhã chegou uma menina. A Paula Miller. Talvez ela vai assistir. A família Miller. Uma família crente lá de Tombos, só que eles eram da Metodista. E a Paula era um pouco mais velha. A irmã dela, Camila, estudava na mesma sala que eu. E eu fazia muito bullying com ela, enfim, eu era muito errado. Aí a Paulinha chegou lá no meio do culto e tal, e terminei de pregar, o pastor estava me mostrando umas coisas lá atrás da igreja, antes da gente almoçar, aí ela veio assim, ela é bem pequenininha, né, e enfim, eu ia falar o apelido que eu dei para ela, mas quase que escapou. Aí ela veio, dá licença, pastor, e tal, e não sei o quê. Aí o pastor da igreja, o pastor Carlos, ele não me conhecia, ele estava me conhecendo ali, que ele veio de fora, né? Ele era de Carangola. Aí ela chegou, dá licença, pastor. Não, porque eu fiquei sabendo que era o Manu que ia pregar, mas eu tô olhando e não parece o Manu. É o Manu, filho da Jô, né? O neto da dona Bárbara. Sim, Paulinha, sou eu mesmo. Ela, meu Deus, porque eu era bem magro, bem pequeno e bem cabeludo. E bem ruim. Então também, você imagina, eu era
pequeno, magro e cabeludo. Agora, gigante, gordo e careca. E crente? Não, Não é, tinha mano, como não ser o é, mesmo. mano. Aí eu falei, sou eu sim, Paulinha. Aí eu falei o apelido, aí ela, confirmou. é você mesmo, seu miserável. Caramba. Aí a gente se abraçou e tal, ficou relembrando, e foi até legal que ela me deu esse feedback de que a irmã dela sofreu muito comigo. E eu não sabia, né, que eu causava aquele sofrimento nela. E aí foi interessante, porque no culto da noite eu tive a oportunidade de pedir perdão pra ela e tal. Olha que legal. Então, assim, aí a Paulinha falando de mim, aí o pastor perguntou, ele era muito bagunceiro, ela foi falando de algumas coisas que eu fiz. Aí o pastor perguntou, então ele era muito endemoniado? Nossa. Aí ela falou, não, pastor, era ele que entrava nos demônios. Gente, nossa, mano. Interessante. Paulinha, né? Paulinha, se estiver assistindo, comenta aí, porque Era ficamos todos ele curiosos. que entrava nos demônios. Misericórdia, cara. Eu era ruim, cara. É um bom testemunho. Eu era ruim, eu era cruel, eu era egoísta, eu era revoltado, eu era agressivo, sabe? Eu era, assim, um pacote mesmo bombástico. Aí eu fiz muita besteira lá em Tombos e fui convidado a me retirar, digamos assim. Os caras pagaram uma passagem pra você ir pra outra cidade. Vai então, estudar. Aí com 12 anos eu saí. Não, com 12? Porque eu comecei mesmo com 9, entendeu? Era um mirim aí, esse demônio mirim. Foi, isso aí, mano, eu comecei com 9 anos. Mexer com causar. como minha mãe fala, umas paradas erradas. Uhum. Mas aí com 12 eu saí de Tombos com a mochila nas costas, certidão de nascimento e 10 mil cruzeiro. E vim aqui pro interior de São Paulo, ali perto de Bauru. E foi lá que começou a minha história com basquete, né? Eu jogava em Tombos, mas era muito fraco. Aí lá em Bauru, lá o basquete é muito forte, né? Então foi lá que eu aprendi. Depois eu fui para Volta Redonda, que a minha mãe saiu de Tombos. E aí eu fui para Volta Redonda e aí joguei no time lá da CSN, enfim. E lá em Volta Redonda também eu comecei a andar de skate. Então por um período eu jogava basquete, andava de skate. E, né, assim, sem conhecer Jesus, nunca tinha entrado em nenhuma igreja na minha vida. E só uma pontuação aqui, só pra galera entender. Quando você fala de basquete e skate, não era só um hobby, né? Você foi indo pro caminho do profissionalismo mesmo, né? Joguei no mirim, no infantil, no infanto, né? No juvenil, jogava mesmo, disputando campeonato e ganhava até a gente chamava de mesadinha, né? O clube dava um valorzinho lá pra gente e tal. Não era todo mundo, porque tinha uns playboy lá do clube, sócio do clube, e a gente era sócio atleta, né? Então a gente jogava no time, era sócio do clube como atleta e ganhava uma ajudinha lá. Certo. Mas aí, então eu tinha 16 anos e nunca tinha entrado em nenhuma igreja. Nenhuma, na vida. Não sabia nada. Parente, nada. crente, nada. Nada. Minha avó católica, mas meus tios tudo doido, né? Minha família tudo maluco. Do lado do meu pai, né? Meu pai foi embora, eu era bebê, então... Caramba. Eu vi meu pai a primeira vez, eu já era, sei lá, que eu me lembro, eu tinha uns 9, 10 anos, né? Enfim, e meu pai, né, usuário de droga, minha mãe também, né, fazia uso né, bebia e tal, e a família também muito, né? E aí, cara, eu, em Volta Redonda, né, anos 90, era final de 98. Então, anos 90, em Volta Redonda, tinha aquela coisa dos baile funk, né, tinha... Aquela coisa de Rio de Janeiro, sabe? Furacão 2000, People's Ultra, não sei o que lá, aqueles bailes daquelas equipes de som, lado A e lado B. Competição, né? Pancadaria comia, umas gangues, né? Aí no bairro que eu morava tinha uma gangue, eu morava num bairro chamado Aterrada, aí tinha a OTA, Organização Terrorista do Aterrada. Que isso, jovem? Era uma galerinha que fazia umas besteiras, e a OTA se reunia num fliperama, e eu morava num prédio em cima do fliperama, então... Enfim, aí... Os caras achando que lá em Tombos estava ruim, né? Pois é. E aí, cara, eu, né, continuei assim, sem ter muito filtro, né, me envolvendo com tudo que aparecia, experimentando de tudo que aparecia, e fui ali, o skate, né, e tal, e... Enfim, não quero dar muito detalhes, porque, né, algumas pessoas vão assistir o vídeo, eu não quero também entristecer ninguém, mas o fato é que o negócio estava desandado. Qualquer coisa além de Diabo Loiro, acho que já, não é? Já mexe muito com o imaginário das pessoas. Deixa assim. E aí, cara, um amigo converteu, sabe? Um skatista amigo.
a gente foi numa balada até junto e tal, mas depois da balada eu fui pra minha casa, ele foi pra dele, a gente morava assim, numas quebradas invertidas. Então o ônibus que a gente pegava era o 100, que era Monte Castelo, Cajueiro. Então eu morava aqui no Monte Castelo, nesse ponto final, e ele morava no Cajueiro, no ponto final de lá. Então a gente pegava o ônibus em qualquer lugar, ia para um lado, depois para o outro, tal. Era o mesmo ônibus. Fui para minha casa, ele foi para dele, depois da balada, ele foi num lugar lá e tal. E aí o pessoal veio, entregou um folheto para ele, convidando ele para a inauguração de uma congregação. Olha. No Cajueiro, lá no bairro dele, a Congregação Batista do Cajueiro, veio uns gringos para fazer a capela, sabe? Esses gringos que vinham para ajudar a fazer templo e tal. E aí ele foi evangelizado por aquela galera. É uma história muito legal, mas eu não tenho condição de dar detalhes. O fato é que ele foi naquele culto, converteu e foi na Igreja Batista para matricular na classe de batismo e começou a frequentar a Igreja Mãe lá do Cajueiro, que era a Batista Central de Volta Redonda. Certo. E aí, cara, ele me convidou, e aí ele desceu do busão para ir para a igreja numa quarta-feira, chovendo, meio frio, a gente numa praça em Volta Redonda, Memorial Zumbi, onde a gente andava de skate, os amigos andando de skate, eu daquele jeito, pá e tal, e aí ele desceu do ônibus e acho que ele veio assim, tipo, vou chamar alguém para ir na igreja comigo, né, alguma coisa assim, e aí ele me chamou, eu não reconheci ele primeiro, que eu tava meio Tava coisa. bem. Aí eu, pô, quem é você e tal? Negócio de Jeová, eu não entendia nada de igreja, né? Eu sei que ele tava com a Bíblia, com uma roupa meio social. E aí eu reconheci que era ele. Caraca, André e tal, Michel, a gente chama ele de Michel, mas o nome dele é André. Michelin, ele é conhecido hoje. Ele é pastor, ele é Olha capelão lá do Colégio Batista, que é do lado da Olha que Central. Ele tá bênção. lá na igreja até hoje. Então ele é pastor, ele foi professor lá no seminário, hoje ele é capelão do colégio. E aí ele falou, vamos, cara, comigo. Eu falei, pô, Michel, qual é, velho? Pra igreja, mano. E eu tava de bermuda, de chinelo, de boné, né? De skatista. E aí, cara, ele me desafiou e tal. Eu falei, pô, Michel, o negócio de ser, pô, não, que agora eu sou batista e tal. Eu falei, que batista, pai. Comecei a zoar ele. Aí ele falou, não, vamos comigo, pô. Se te botar pra fora, eu saio e não volto nunca mais. Tá aí o desafio, agora eu vou. Falei, Pra tirar ele dessa. então bora. Aí eu falei, cara, eu vou enlouquecer naquela igreja, eu vou pendurar de Nossa, cabeça cara. pra baixo, eu vou gritar. E, pô, o Michel vai parar com esse negócio de ser batista, que ideia é essa, né? Aí a gente foi, cara, foi muito engraçado. Um culto de quarta-feira, chovendo, poucos irmãos. Era uma igreja muito grande, devia ter lá seus, sei lá, acho que umas 70 pessoas, 80 pessoas, mas pro tamanho daquele templo era pouco e uma quarta-feira, culto de oração, a maioria idoso, né? E eu nunca tinha entrado, então foi muito curioso, muito interessante, porque eu não sabia como era uma igreja e de repente eu entrei e aquele monte de banco de madeira e né, uma estética assim diferente de tudo que eu conhecia, madeira, algumas coisas assim de acústica e órgão, piano, né? As janelas coloridas e tal. Aí nós sentamos no último banco e eu fiquei assim, tava meio, né, aditivado. E aí eu fiquei assim, aquilo me chamou as janelas coloridas. E eu, caramba, que viagem. Aí Será que é pecado dar uma brisa dentro da igreja? aquela ideia que eu tinha de fazer bagunça, eu esqueci. Por quê? Porque eu fiquei Ficou impactado. impressionado Tudo ali, muito né? diferente, cara. E eu tentando entender o que é isso, né? De repente, cara, o menino sentou lá no órgão, aquele barulho diferente de órgão, e começou lá o prelúdio, né? E aí eu, caraca, que música é essa? Que instrumento é esse? Eu nunca tinha visto, o moleque Que tocando. loucura, cara. E não era tipo um piano, não era um teclado. E que barulho é? Aí de repente, cara, o pastor entrou assim, de terno, de gravata, pá, um púlpito gigante, aquelas arcas da aliança, né, mano? E o microfone preso, assim, sabe? Sim. Cara, ele pegou, ajustou o microfone, aí ele fez assim, aí todo mundo ficou em pé, né? Aí eu já, pá, fiquei de olho ali. Aí daqui a pouco ele deu aquela saudação. Quero saudar os irmãos com a maravilhosa, inefável, beneplácitos a estamos graça genuflexos diante da do graça. nosso Senhor Jesus. Aí a igreja, dividindo vozes, respondeu, amém. Nossa, Aí eu bem celestial, né, falei, mano? caraca, eu fiquei com a sensação assim de que
tava ensaiado e eu faltei o ensaio, eu não sei o que fazer. Aí eu, qual é, Michel? Que doideira, hein, velho? Você nem me falou do amém, mano. Aí ele, cala a boca, mano. E ele novo convertido, aí eu, caraca, Michel, o coroa tem um poder, velho. Eu falando altão, loucão. gritando. Aí ele, cala a boca, você viu o poder do coroa? Ele faz assim, a galera levanta, faz assim, a galera abaixa. Nossa, Caraca, mano. vivo morto. Nossa. Aí eu fiquei rindo pra Deus caramba. amado. Vivo, morto, vivo, tem aquela Mas não brincadeira. tinha um diácono pra te dar uma chave de Cara, braço na porta da igreja? Mano, tinha. Então, tinha. Aí essa hora ele apareceu. Tinha. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, não sei se uma galera de lá vai ver, mas ele, Não, ele mas é, tinha lá um ele diácono. é benção, o Ageu Celestino. Pronto, descobrimos. E ele cantava bem grave, assim, a gente chamava ele de subwoofer. Subwoofer, certo, tá certo. Mano, ele tremia a igreja, ele era aquele baixo mesmo. Profundo, né? E aí tinha os diáconos de plantão, né, cara? E lá tinha, no hall de entrada da igreja, tinha um quadro, assim, os 10 mandamentos do templo do Senhor. Coisas que não podia fazer dentro da igreja. Rapaz, olha. E eu, de bermuda, de chinelo, Você já de boné. feriu umas 8 ali fácil. É isso aí, eu tava quebrando uns 8 mandamentos. Então, cara, ele chegava pertinho com a mãozinha assim, ó, e eu sentia meio que um bafo quente, e ele vinha assim, me olhava. Cara, sinceramente, foi as garras da graça que segurou aquele homem. Porque se ele me bota pra fora, era o nosso combinado. Saía você e ele, né? E o Michel, né, o André, Cara. no caso, ia ter que sair para palavra de homem, Sim, né? Então olha. ele ia ter que sair. Inclusive, né, o pessoal daqui de São Paulo, e principalmente aqui na Zona Sul, porque o skate em São Paulo começou no Ibirapuera, em outros lugares também, mas a primeira galera de skate são os chamados Ibira Boys. Ok. Inclusive lá no parque, uma pista que a Nike fez, tem uma placa lá em homenagem a esses caras. Olha. São os caras bem Os das pioneiros antigas, ali, pioneiros. né? Girão, Bolota, o Tron. Então, do street, né? Skate street. Ok. Skate de rua, a primeira galera, assim, os Ibira Boys, acho que início de 70, uma coisa assim. Olha. E esses caras, os Ibira Boys, eles tinham um costume de se cumprimentar entrelaçando os dedos assim, ó. Tá. Então, esses caras das antigas, quando você vai cumprimentar, você tem que cumprimentar com a mão aberta. Porque a mão encaixa. Já encaixa certinho. o dedo no outro. Então, quem é das antigas já cumprimenta assim. Se você vê uns caras cumprimentando assim, você fala, pô, esse cara é das antigas, Olha cara. aí. Então, na nossa galera, que a gente já é tipo segunda ou terceira geração depois desses caras, como a gente tinha acesso a São Paulo, porque Volta Redonda não é tão longe, e a gente sabia dessas coisas. Então, assim, a nossa galera, quando a nova geração cumprimenta sim, quer dizer que, tipo, pô, isso aqui agora é de verdade mesmo. Certo, é pra valer. É pra valer. Então, o meu combinado com o André tinha sido esse. Teve esse Cara, combinado dos se dedos me cruzados. botar pra fora, você vai sair. Ele me desafiou, né? Se te botar pra fora, eu saio com você. Cara. E aí foi legal que ele falou, né, que... como é que foi? Muito engraçado, cara. Ele me evangelizou com um versículo que não tá na Bíblia. Interessante. Porque eu tava ali argumentando com ele, tipo, pô, como que eu vou na igreja de bermuda? Como que eu vou na Não é igreja... nesse dia, numa conversa... Nesse mesmo dia, no mesmo dia. eu esqueci de falar. Ele disse assim, não, mano. Aí ele olhou pra Bíblia assim, mas ele nem sabia muita coisa da Bíblia. Ele, venha como estás. Ai, tá vendo? Conhecidíssimo esse versículo. Ai, eu ainda zoei, venha como estou, olha como estou, e pai, nós zoamos, né? Então tinha esse combinado. Certo. Se eu fosse botado pra fora, né? Cara, e assim, com toda certeza, o irmão Ageu queria me colocar Pensou pra nisso. fora, mas as garras da graça Segurou. seguraram, e aí, cara... Aí teve os hinos, né? Foi muito legal, cantou aquele da oração, né? Em Jesus Amigo Temos, né? Que é o Bob Vai Pra Casa, o joguinho do Atari, você tá ligado, né? Não tá ligado? Não, isso não. O Bob Vai Pra Casa, um jogo, você tá ligado no jogo? Sim, Bob e vai no pra hino, casa. principalmente. Né? Bob's Go Home, né? Do Atari. Sim. E aí, a música do Bob Vai Pra Casa... Chegando aqui, irmão... Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Nossa, mas o cara do jogo era crente ou ele Não, copiou mano, descaradamente? Nós é que copiamos a melodia de um hino Nossa, de guerra cara. da Áustria lá. Como que você tem coragem de falar isso? Profanando o cantor Foi da cristão. Áustria? Então o cara na Áustria era crente, né? Tem que ter uma Enfim. explicação.
E né? cantou esse aí. Aí cantou em Jesus Amigo Temos, vamos separar em duplas de oração, né? Duplas de oração. Aí a galera orando, baixinho, Batista, ora E você baixa ficou e lá tal. com o Michel. E eu, né? pô, não sei rezar não, velho, tal. E ele, cala a boca. E o irmão Ageu... Nossa, mano. Foi engraçado demais, cara. Aí, enfim, aí o pastor Nilson, cara, que ele coroa, ele parecia o... Vocês conseguem colocar coisa aqui da internet? Vocês... Imagem ou alguma coisa aí? Bota o senhor Burns aí do Simpsons. Sr. Burns. Esse é algum Eu Sr. vou Burns. mostrar aqui pra você, Haroldo. Era ele que tava dirigindo nesse dia? Ele que ia pregar, né? Ah, sim. Pastor Nilson de Márcio. Me batizou e meu primeiro pastor, né? Eu vou te Nilson mostrar de a Márcio. imagem dele. Você lembra do seu Burns, Claro, do evidentemente, Simpson? sim, O sim. dono da fábrica? Já Olha dei aqui esse o pastor. apelido para algumas pessoas. Não sei se dá pra ver na câmera aí, ó. Mas Sr. Burns. pastor Nilson de Márcio, se jogar aí um do lado do outro, é muito Aparece. igual, cara. E ele de terno, o seu Burns, né? Uhum. Aí eu, caraca, É o Michel, Sr. Burns. o coroa parece o seu Burns e pá, aquela zoeira, mano. E o Ageu já... Opa, ali. Olha lá o Sr. Burns ali. O Ageu já ali, querendo já te dar uma massageada nas costas, santa. Aí, Olha galera, lá. olha só o pastor Nilson, não sei, vamos ver se vai aparecer. Ah, mas você meteu um bullying com É. ele, vai. Olha o nariz Mas do ele já Burns, morreu, a careca. tadinho, Faleceu. ele já faleceu. Poxa vida. Olha lá, vê se não é igualzinho. Senhor Burns. Ele sabia disso? Cara, um pastorzão. Aí, Ele sabia que você chamava ele de Sr. Burns? Ele sabia não, quem era? sabia não. Cara, aprendi muito com o pastor Nilson, foi muito bom. Toda terça-feira eu descobri no boletim da igreja, aí tava lá, clínica pastoral, agende o seu horário e tal. Aí fui na secretaria, quanto custa, né, Olha. Nossa. Mas nesse dia, ele pregou esse dia? Ele pregou. E aí, cara, Lucas 15. Olha aí. E assim, né, meu pai foi embora, eu era bebê, então eu cresci, né, sem pai. Sim. Minha mãe, sozinha, fez todos os papéis, fez de tudo, né? E trabalhou muito e sempre, né? A gente nunca teve uma vida muito fácil, a gente né? nunca teve luxo, fartura, porque uma mãe sozinha, né? E no caso, depois ela casou novamente, teve outro filho, outro cara também foi embora. Então ela ficou ali com 2 filhos, professora do estado do Rio, ganhava pouquíssimo. Então você pensa, uma Tava mulher sozinha, lutando professora, ali, né? criando 2 filhos. Meu pai nunca deu R$1 para ajudar. Então assim, minha mãe é uma heroína, uma Sim, guerreira, sim. fez, né, além do que ela podia. Mas só que eu acho, né, olhando de hoje, eu acho que a principal razão da minha rebeldia era a ausência paterna, né? Certo. Eu acabei projetando no meu avô, mas ele morreu também, eu era novo, eu tinha 10 anos quando ele morreu. Então, Tudo isso também colabora com a revolta, né? A e figura meu avô- paterna que você tinha, ele foi embora. então, cara, ele abriu Lucas 15 e começou a ler. Um pai tinha 2 filhos e o mais novo foi embora e tal. E aí ele falava, o jovem andando pelo mundo, gastando dinheiro e fazendo coisas erradas e tal. Aí eu, qual é, Michel? Cutuquei assim, pô, contou minha vida pro coroa Olha aí, aí. velho, né? Olha aí. E aí, cara, ele esticou o dedo assim, mano, e ele falou comigo ali. Ele falou assim, o título do sermão era Deus é o Pai que você precisa. Nossa, cara. E a frase de transição, a frase de efeito era, filho pródigo, volta para casa que o pai te espera de braços abertos. E aí já era, né? Aí eu falei, caramba, velho. Aí fui na frente, aquela coisa toda clássica, né? Na quarta-feira chuvosa. Numa quarta-feira chuvosa, me deram aquele Novo Testamento, o mais Certo. importante é o amor. Sei. E eu comi aquele livro. E é um pai com filho na capa, né? É. Justamente uma família, né, eu acho. Ou só um pai com um menininho Eu nas lembro costas, assim, do garotinho no ombro. A família americana, né? Pois é. Rapaz, olha aí. E era o Novo Testamento. A Junta de Missões Nacionais fez um Novo Testamento numa linguagem contemporânea e distribuiu gratuitamente. Então a igreja preencheu lá uma ficha, me convidaram para a classe de batismo
e me deram aquele Novo Testamento. E eu não sabia que era Novo Testamento. Claro, você não sabia nada, né? Não sabia nada. E o livro era branco, lembra? A capa era Sim. branca, com a fotinha da família. Eu falei, cara, um livrinho da igreja. Aí eu lia, né? Fulano que gerou Beltrano, que gerou Jesus, e Parará, e Jesus. Mateus é só genealogia ali. Aí eu, poxa, e Jesus? Ah, tá falando de Jesus. Ah, as histórias de Jesus. Olha, os apóstolos, as histórias do Paulo. Aí eu fui ali, cara, Entendi. naquela, sem entender praticamente nada. Lendo como história, né? Mas fui lendo. Aí comecei a frequentar a igreja, fui para a classe de batismo, que chamava catecúmenos, né? E aí, Lembro cara, bem. quando eu vi no boletim da igreja que era para fazer contato com a secretaria para marcar uma clínica pastoral, esse nome clínica, Médico, né? Eu falei, pô, deve custar carão, porque consulta. o Colégio Batista era caro para estudar. A igreja era considerada uma igreja de boy, uma igreja de rico. E aí eu fui para perguntar quanto custava. Aí a secretária falou, não, é de graça, é só marcar o horário. Aí eu falei, qual horário que você quer? Tem de terça a sexta. Aí eu, poxa, eu estudo de manhã. Aí depois eu chegar da escola, eu almoço e consigo chegar aqui umas 2 horas. Pode ser na terça, 2 horas? Aí ela falou, pode. Eu, é de graça? Ela é. Aí se eu quiser vir na outra terça? Ela, da mesma forma. Eu, e na outra terça? Ela, do mesmo jeito. Eu falei, então bota aí até o final do ano, toda Que terça. isso, já queria um discipulado já. Então, Você doido tem que ser isso, né? membro. Uma coisa meio instintiva, assim. Eu falei, cara, eu não sei nada de igreja. Olha. Se esse cara é o pastor, ele que sabe tudo, então eu preciso aprender com ele. E aí eu tava lendo o Novo Testamento, não tava entendendo nada. Então a minha ideia era, eu vou marcar com ele para ele me explicar. Sensacional. E aí eu acabei, né, instintivamente produzindo ali vários encontros onde eu fui sendo discipulado. Olha, cara. Ele foi me ensinando, foi tirando minhas dúvidas e ele era batistão, né, cara? Ele foi presidente de convenção, Certo. ele foi diretor do Jornal Batista, Olha. aliás, diretor da Juerp, escritor do Jornal Batista. Acho que ele tinha uma coluna no Jornal Batista que durou quase 40 anos. Tá. Batistão. Batistão, medalhão, sabe? A igreja era a igreja de referência no sul fluminense. Era, cara, top. Então, assim, Deus foi muito gracioso comigo, porque eu poderia ter sido convidado para qualquer igreja de Volta Redonda, e tinha várias outras igrejas que eu não teria o que eu tive lá na Central. Então, Entendi. pela graça de Deus, eu fui convidado para a maior igreja, para a igreja que tinha mais estrutura, o pastor que tinha mais condição de me ensinar e tal e tal. Então, assim, eu fui para uma igreja que tinha uma juventude grande, que tinha uma embaixada gigantesca, que tinha um colégio do lado com toda aquela estrutura de salas, de quadra e tal. Então, cara, pela graça de Deus, eu tive esse privilégio de... E assim, para quem não sabe o que é embaixada, que para o nosso contexto de Igreja Batista é muito comum, é uma organização que nós chamamos de Embaixadores do Rei. Eu fiz parte também na minha igreja. Começa ali com 7 anos. 9 aos 17. 9 aos 17. Então eu fiz parte também lá na minha igreja, uma fase. E aí é um trabalho para essa molecada. Fala sobre missões, fala sobre liderança, fala sobre um monte de coisa. E vai formando os líderes, né, das futuras gerações aí. Mas uma pergunta que ficou no ar também. Depois de uns dias indo lá, você conseguiu dar um abraço no Ageu? Fala, querido, eu só tô aqui porque aquele dia você não me arrancou pelo pescoço. O diácono lá na porta. Se ele fala alguma coisa ali, perdia 2. Então, a gente... Porque essa nossa galera, né, de skatistas, de roqueiro, jogador de basquete, a gente continuou evangelizando e essa nossa galera, e o André era o líder dessa galera, ela cresceu muito. Então, tinha uma época assim, que tinham vários... skatista, roqueiro, galera de banda, de isso, de reggae, de rock, de punk, de não sei o que, skate, basquete, sabe? Aqui para São Paulo é mais comum as roupas largas, os tênis, silver tape, mas, cara, anos 90, Volta Redonda, cidade menor. Então, assim, era assustador a gente na igreja. A galera não sabia o que fazer com a gente. Os cabelos malucos, moicano, tudo colorido e tal. Então a gente era meio que, sabe, rolava um certo preconceito e tal. Então não tinha muito essa coisa de abraçar o Ageu. O Ageu não dava, né? É que o Ageu virou um personagem nesse episódio aí. Então a graça chegou através da vida do André. Do André. Olha, cara, que legal. E aí você continuou frequentando a igreja, lá o discipulado com o pastor, foi conhecendo mais. Aí batizado. E continuei lá com o pastor e com o André também. André é um leitor ávido, ele é estudioso demais.
Então, assim, quando eu tava na rua, andando de skate com o André e falando de Bíblia e trocando e tal, e o André. Então, assim, é meio que o André era meu líder, Certo. né, Pastor Nilson. E aí, cara, eu fui ali, sabe? E tinha muitos eventos lá na igreja, era uma igreja de referência, com muita estrutura. Então, congressos, eventos, né? Tinha um polo do seminário. Então, acabou que eu tive acesso ali a muita coisa Tinha um boa. movimento ali, Muita né? coisa boa. Entendo. Legal, mano. E aí a graça vai conduzindo nossas vidas aí também. Já a gente fala de mais coisas, mas eu queria ver se você lembra como que a graça nos conectou, como a gente se conheceu. Você lembra disso? Eu conheço muita gente do Brasil todo. Cara, Você a lembra como a graça gente... nos conectou aí na perspectiva do humor mesmo, eu Você acho. acha? Eu acho que foi, cara. Bom, que eu me lembre, através do Gerson, um time de futebol que estava sendo montado para jogar no Retiro dos Pastores. Justo. E aí, Manu, a galera tá montando um time para jogar lá com os pastores e tal, só os pastores mais novos. Aí eu, bora, pô, tô dentro. Aí me botaram no grupo, aí eu fui vendo ali que você era bem-humorado e tal. E aí chegou lá no Retiro, a gente foi jogar junto. E aí a gente foi trocar ideia. Sim. Aí acho que nós viramos uma noite lá conversando. Foi com Daniel, as O estrelas, dia né? amanheceu, a gente ficou vendo OVNI e pai, foi uma doideira aquele dia. Apareceu no dia da sua conversão, isso aí. Mas foi, você lembrou bem a questão do grupo, eu não lembrava disso, do grupo no WhatsApp, que começou porque a gente queria montar um time para jogar no Retiro dos Pastores, eu não lembrava disso. A primeira lembrança que eu tinha já era já no campo lá, a gente foi jogar, e aí o Fernando Fel, falou, mas tem que chamar o Manu. Eu falei, mas quem é Manu? Eu não sabia quem era. Não, Manu, cara, chama o Manu. Eu falei, mas quem é Manu? E aí eu desci pro campo, cadê o Manu? Cadê o Manu? Ninguém sabia, depois se apareceu no campo, lá na beira do campo, isso não no Retiro desse ano, né, do ano passado. E aí, beleza, nos conhecemos pessoalmente no campo ali, né? Foi. Eu não sabia o Manu, não sabia de onde, eu não sabia nada de você. O Manu era um pastor amigo do Fel, aí eu conheci o Gerson conhecia o Manu. Ah, então tá em casa, tá todo mundo junto aqui, é de casa. Aí quando foi à noite... E você no gol. No gol, Eu catei falei, pênalti. caramba, o goleirão, mano, Olha, gigante. o gordinho joga. Olha, velho. Aí, pá, eu caí pela esquerda lá, fiz até um golzinho, mas enfim. Nós perdemos, né? Nós ficamos de fora e trocamos ideia. A gente tá né? igual Foi Tom legal. Benz, a gente melhora a cada ano, mas verdade. ainda não chegamos lá. Esse ano nós já fomos pra semifinal, perdemos de 1-0. É que mas nosso foi bom. orçamento também é bem reduzido, O né? orçamento, ó, o salário, ó. A gente tá, mas estamos melhorando. Estamos igual o Tom Benz, estamos melhorando. E aí a gente se conheceu. E aí quando foi à noite, eu não lembro se tava eu e o Dani. Dani, você vai vir aqui um dia, viu, jovem? Lá de Osasco. Daniel. Não lembro se a gente tava jogando dominó ou se tava só trocando ideia. Eu lembro que você chegou, ficou, aí todo mundo foi saindo, foi dormir. Aí ficou eu, você e o Dani lá. Foi. Aí uma hora a gente resolveu dormir. Mas eu não dormi. Não, eu não não. durmo, né? Não, então. Mas naquele momento a gente falou, vamos dormir. Levantou os 3, aí saiu da mesa, parou ali do lado de fora e ficou. Mas ficou de pé conversando ali, acho que umas 2, 3 horas. Foi. Umas estrelas se mexendo, a gente não tava bem, velho. E olhava, que não, a estrela cadente. Aí o Dani abriu o celular lá, um aplicativo de estrela lá. Verdade, não, isso aqui é um planeta, não, isso aqui é um cometa. Falei, nossa, mas isso aqui não parece conversa de pastor, não, velho. E a gente ficou. Aí por isso que eu acho que a graça que conectou a gente é a graça no sentido do humor mesmo, porque eu achei você muito engraçado. Isso é bom. Caraca, mano, o maluco é muito rápido pra fazer zoeira e tal. E tipo, meus amigos de escola, né? A turma do fundão, da zoeira e tal. Então eu me identifiquei pra caralho. Que tenha sido a lembrança boa, né? Agora, já nesse encontro de pastores, aí a gente organizou melhor. O Manu, o Luan, o Marcão do Abençoados, que vai vir um dia aqui também. Os caras resolveram jogar truco lá à noite, né, mano? Aí o Manu foi meu parceiro e viramos a noite. Quase que viramos. O Manu, gente, pra quem não conhece a curiosidade que ele falou que assim, eu não durmo, não dorme mesmo. Ele vira uma noite acordado
no outro dia ele tá de boa, e a outra noite ele vira de novo. E eu não aguentei. A segunda noite eu tava Lá no retiro só eu o costumo farelo. virar as 2, 3 noites, se tiver gente, né? Sim, Aí tem no terceiro dia mesmo, ali na quarta-feira, a galera já não aguenta mais. sim, Aí vai todo mundo dormir. Aí pra não ficar sozinho, aí eu vou e Aí deito. Mas aí dorme. eu fico lá no celular, fico lendo, aí dou um cochilinho. É, Mas quando a galera começa, já abre porta e vai no já banheiro, e era, os né? caras... Imagina, você num alojamento com 50 pastores, Não mano. é uma das Não vou nem melhores dizer como é experiências. que é Vamos dizer assim, pra é não, muito barulho. pra não estragar a É, infância do pessoal. pro seminarista não querer não participar do encontro de pastores, né? Mas eu diria assim que é bastante barulho, vamos Mas chamar eu assim. gosto, mano. Não, Eu cara, gosto demais, eu gosto de ficar lá. Até quando eu vou, já fui lá várias vezes para ser preletor nos certo. eventos e os caras, tem ali a suíte do preletor. Não, eu quero Não, no deixa lá com a alojamento lá. galera lá. Então, cara, é um momento, falando assim, né? Um momento entre pastores aqui, né? É uma situação no encontro dos pastores, o retiro dos pastores, que até aquilo que naquele momento não tá tão bom, pelo todo, É, é muito da hora, né, é velho? muito bom. Eu não perco. Os encontros, os Eu não perco, eu não reencontros, perco. as novas. Pô, a gente tá trocando ideia aqui, a gente se É, conheceu num retiro desse, cara. E aquele é. lá era o meu primeiro retiro de pastores. Nunca deu Olha certo só. de eu ir, por um motivo ou por outro. E aquele foi o primeiro que eu Eu fui. nunca perdi. Lá Foi. no Espírito Santo, desde que eu fui consagrado, eu nunca perdi nenhum. E depois que eu vim pra cá também, já fui em todos, desde que eu tô aqui, acho que foram 2 ou 3. E depois que eu vim pra cá, eu não perco os dois. Eu vou no daqui em janeiro e vou no do Espírito Santo. Inclusive agora em abril eu tô indo. Em E vou abril. levar Alguns aí pra conhecer. 3 comigo pra ver como é que é lá. E, mano, legal, nos conhecemos então, temos a mesma lembrança, o grupo É. do WhatsApp e o retiro de pastores. E nessa jornada sua da graça, te salvou, aí tava te mantendo ali no caminho. O Uhum. chamado pro ministério, como que foi essa chama aí? Como Cara, que acendeu essa luz? então, o chamado mesmo foi na igreja central, num culto de missões. Culto de missões. Lembra aqueles apelos vocacionais que tinha Sim. antes, né? O Sim, missionário sim. vinha e tal. Então era um missionário nosso que atuava em Portugal e ele foi dando testemunho e tal. Depois ele fez esse apelo vocacional e ali eu senti assim claramente que Deus tinha me chamado para trabalhar para ele. Você tava na igreja quanto tempo? Central de Volta Redonda, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, certo. Menos de 2 anos de igreja. E eu senti claramente, assim, eu tinha 17 para 18 anos, e eu falei, caramba, Deus tá me chamando. Eu não sabia para onde, não sabia por quê. Ok, eu fui na frente. Uhum. Naquele apelo, o missionário orou por nós. Só que logo depois eu vim para São Paulo, capital, porque aí eu morei aqui, né? Morei aqui 4 anos, então eu vim meio que para tentar a vida. Então eu tinha a questão do basquete ou do skate. Então eu tentei de um lado, tentei do outro. Na época, ali início de 2000, né, início dos anos 2000, o basquete estava muito em baixa e o skate estava muito em alta. Uhum. E como agora deu um outro boom aí por causa das Olimpíadas, e aí acabou que eu tive oportunidade no skate. Então, de patrocínios e tal, eu acabei profissionalizando, fui Sim. skatista profissional. E eu morei esse tempo aqui em São Paulo, aproximadamente 4 anos. E aí depois, né, fiquei em Volta Redonda, morava no mesmo prédio com a minha mãe, em cima. E aí reencontrei a minha esposa. A gente se conheceu, eu era criança, ela era adolescente, ela é um pouco mais velha que eu. Ela era vizinha de um primo meu. Certo. E eu fui passar uns dias de férias e conheci assim, mas ela nem me deu bola. Uma adolescente, ela era patricinha, junto com as amigas Paty, e eu era o primo do filho do motorista de trator. Isso com Tipo, quantos anos? Eu tinha 10, ela tinha 14. Então também você já tá. Ela Eu já- largado, diabo Não, loiro, eu não sei já o quê. era pra frentão, quase 11. E eu dei em cima dela, inclusive, que ela, né? Olha, que atrevido esse E moleque. ela, não, você, ó, que menino pra frente, tal. Ela falou, mas você é muito bonitinho, quando você crescer a gente namora. Olha aí. Aí depois a gente se reencontrou e aí foi legal, porque ela tava com as amigas tirando foto. E foi naquele dia da foto. E eu lembrava, e ela já não lembrava mais. Eu falei, eu tava aqui nesse dia, foi nesse dia que eu falei com você e tal. Aí, quando botou a foto, a gente, aqui, ó, essa é a foto tá aqui. Caramba, cara. Então, enfim, aí Rolou eu esse reencontrei reencontro ela. em São Paulo. Não, lá em Volta Redonda. Volta Porque Redonda. eles moravam em Piraí, lá onde meu primo morava. Esse primo meu faleceu num acidente. Puxa. E foi assim que a gente se reencontrou.
Ela Entendi. veio falar comigo, tipo, dar os sentimentos. Você que é o primo do Douglas e tal, meus sentimentos, parará. Pela internet. Na época, assim, porque teve o MSN, O aí ICQ, o pai o do MSN é Orkut. o ICQ, o pai do ICQ é o Mirk, MIRC, Não que era conheço, um velho. software de bate-papo de canais. Não. Seria tipo um WhatsApp. Tem o grupo, você fala ali, todo mundo vê, ou você chama no particular e Melhor fala. lugar pro bate-papo chamava Sala da UOL. Então, Você mas, clicava lá evangélicos, eu tô dizendo que foi esse aí que eu conheci. mas antes disso, antes de ter a sala da Mano UOL do que céu. funcionava no site da UOL, Sim, sim. tinha esse Mirk Mirk. 32. Era um software, você baixava, instalava. Aí nesse Mirk eu tava divulgando um evento de skate, ela veio e tal, e puxou papo, a gente virou a noite conversando. E aí no dia seguinte eu liguei pra ela e a gente se encontrou 20 de março de 2002. A gente 2002. deu o primeiro beijo. Aí fizemos um mês desse primeiro beijo, dia 20 de abril. Eu pedi ela em casamento e aí 26 de março a gente casou. Rapaz, O parece que na sua vida assim tem que ser com emoção, né? A cara, situação. a gente gosta de adrenalina, né? A gente gosta de adrenalina. Aí, cara, então assim, o meu primeiro beijo foi 8 de março de 2002. 20 de março, aliás, o primeiro beijo foi 20 de março de 2002. 8 de março de 2003, meu filho tava nascendo, o Caramba, Manuzinho, cara. né? Uhum. E aí, enfim, quando o Manuzinho tinha 3 anos, aí chegou lá em casa o Matheus tinha 7. Uhum. Então, o Manuzinho tem 22, mas ele é o mais velho. E o Matheus chegou depois, mas tem 26. Entendi. Chegou com 7, está há 19 anos com a gente. Num trabalho que a gente foi fazer numa periferia com crianças, evangelização, ele grudou em mim, não quis soltar mais. Eu levei ele para passar um final de semana e tá com a Não, gente até imagina hoje. como que isso pegou em você, né? Com a sua história que você veio contando, É, é, né? Sem o pai e tal, a criança pega, seu coração deve ter é. tanto que. Tá E com a aí, mas gente. aí nesse momento aí, depois de 1 ano e meio, você teve essa certeza do chamado, reencontrou a esposa. Aí eu fui chamado ali naquele culto. Certo. Só que, né, casei e tal. Aí eu machuquei. Em 2003, eu tive uma série de contusões que ficou muito difícil eu voltar em nível profissional. Então eu comecei a filmar e tirar fotos, alguma coisa aqui, outra ali, abri uma escolinha de skate, aí meu filho nasceu. Cara, e quando você vira pai, bate um senso assim de responsabilidade, né? Que você fala, cara, já era meu sonho, meu desejo. O negócio é criar esse menino. Então eu vi que com o skate não daria para eu criar ele tão bem, né? E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, né? Vou fazer uma faculdade, vou trabalhar, vou arrumar um trampo. E nessa de que eu tava querendo arrumar um trampo, então um tio meu, num Natal, na casa da minha avó, um empresário bem-sucedido lá no Espírito Santo, ele me fez uma proposta de emprego. A gente trocando ideias sobre dinheiro, sobre comércio e tal, e eu com a minha experiência de skate, ele, pô, você tá esperto e tal, pá, pá. E ele me fez uma proposta, assim, de pai para filho, né? Sou extremamente grato. Ele me deu uma casa para morar, um carro para andar, um emprego, ainda pagou para eu estudar. Tipo, entendeu? Vou Tudo, pagar né? para você estudar e administrar tudo para mim. E aí eu fui crescendo, depois ele me colocou como gerente. Então, assim, era posto de gasolina, imobiliária e ele tinha uma construtora, né? Construía prédios. Uhum. Então, eu fiquei 10 anos trabalhando com ele. Aí a gente foi para Guarapari, no Espírito Santo. Ah, certo. Aí teve essa mudança. Aí eu fiquei 10 anos em Guarapari. Aí lá em Guarapari eu fui congregar numa igreja pequena, na época, né? Uma igreja recém-organizada, era uma congregação e tal. E a primeira era no centro, como eu morava lá, né? Em Meaípe. Aí eu acabei indo congregar na Igreja Batista em Meaípe. Mas é uma vilinha pequena de pescadores, né? Hoje é uma igreja boa e tal, bem legal. O Espírito Santo é cheio de igrejas boas. Uhum. E aí comecei a me envolver lá, né, com os irmãos, e aí frequentando tudo, participando de tudo. Aí me deram a oportunidade para pregar num culto no lar, aí me chamaram para dar aula numa classe de EBD, entendeu? E a Unijovem da Central era muito boa. A nossa união de treinamento, a gente aprendia muita coisa, saía para evangelizar, para entregar Sim. folheto, né? Nossa. E botavam a gente para dirigir o culto, botavam a gente para pregar, né? 5 minutos, 10 minutos.
e, enfim, né, o testemunho pessoal, o plano de salvação, né, aquelas uniões de treinamento que tinha antes do culto da Sim, noite, né. sim. Então eu aprendi ali, eu tinha um pastor que era, né, um pastor medalhão. A nossa igreja, como era uma igreja grande, recebia muitos preletores bons em aniversário, congressos, e a gente tinha um bom professor na EBD, a igreja tinha seminaristas, então a gente tinha sempre um seminarista dando aula na classe dos jovens. Enfim, eu fui muito bem assim discipulado, eu tive acesso a um conteúdo bíblico bom desde o Benção, início. benção. Então, quando eu cheguei lá no Espírito Santo, foram me dando oportunidade, eu fui colocando aquela bagagem para fora. Então, né, o pessoal foi vendo que eu tinha condição de contribuir. Aí, quando eu vi, assim, muito rápido, eu já estava cheio de menino dentro da minha casa, levando eles para os eventos, levando para a praia, orando, ensinando Bíblia. Então, assim, eu já era professor, já era líder, já os meninos andando atrás de mim. Quando eu me dei conta, eu já era meio que pastor dos adolescentes da igreja. Uhum. A igreja foi percebendo isso, né? E aí eu fui sendo empurrado para a vocação, e aí comecei a receber convites, né, para dar o testemunho, para cantar rap e para pregar e tal. E quando eu vi, eu já estava imerso nesse mundo aí da igreja. E aí fui empurrado, né, De uma forma mais natural, orgânica, né? Você é, foi fazendo. isso. E aí aquele Olha, cara. processo natural da igreja reconhecer, Sim. assembleia, enviar, sustentar e tal. E aí, enquanto seminarista, eu fui ministro de juventude, que não é nessa de Meiaípe, eu fui seminarista de uma outra igreja. Certo. Eu ia por Meiaípe, mas essa igreja estava querendo um seminarista para trabalhar com a juventude, e aí eu acabei indo para lá. Então, fiquei 4 anos como ministro de juventude. O pastor lá, que já faleceu, infelizmente, o pastor Roger, me deu muita liberdade, sabe? Me deu muita autonomia. E eu era realmente, assim, o pastor da juventude, de visitar, Olha. de andar junto e tal. Dava aula na EBD, cuidava dos meninos. O pastor me deu muita liberdade, me ajudou muito. Depois eu acabei voltando para essa mesma igreja. O pastor Samuel, lá de Meiaípe, me deu a oportunidade para trabalhar na congregação. No lugar onde eu peguei o Mateus, onde eu conheci o Mateus, o Olha. Condados. Depois ali virou uma congregação. E aí eu fui para lá. E era bem difícil, não crescia, não dava muito resultado. E Deus usou a gente ali de forma extraordinária. E aí o pastor Samuel e o Defonso, né, um outro pastorzão que eu tive, ele que me consagrou. Olha aí. Então eu já estava formado, né? Mas aí tivemos uma dificuldade na igreja em que eu fui seminarista, eu fui orientado a não continuar lá, Uhum. né? Tivemos uma divisão por desvio doutrinário, a coisa Entendi. ficou meio estranha. Daí eu voltei para a minha IP e o Samuel me deu essa oportunidade de liderar essa congregação, mas eu já estava formado. Sim. Aí o processo foi natural, né? A galera já chamando de pastor, aí fez o concílio, pá, e foi embora. Eu tenho 11 anos de 11. ministério pastoral. A gente às vezes fala do ministério assim das evidências, se pode dizer assim, interna ou evidência, né? Que é o desejo que a pessoa tem de estar naquele lugar. E isso acaba sendo meio validado pela comunidade que está ali. Uhum. Só que às vezes esse reconhecimento da comunidade vem até antes da pessoa ter essa convicção interna, né? Uhum. Tem alguns até que falam, pô, cara, você leva a gente que fala, eu não. Eu quero outra coisa pra minha vida. Alguns, né? Uhum. E outros que não, quando percebe, igual você falou, pelo que eu entendi, quando você percebeu, na verdade você já tava meio que pastoreando aquela É. galera. A galera já Mas tava querendo te seguir. do seminário eu fugia. Do seminário eu não É, queria. é. Caramba, cara. Eu tinha essa percepção, cara, eu realmente, o meu dom é esse Se aqui. convenceu com Eu aquilo cuido ali. dos meninos. Mas eu Beleza. não preciso ser pastor para isso, eu não preciso de Entendi. seminário para isso. Eu quero continuar morando aqui, trabalhando ali, minha esposa aqui, meus filhos aqui, tá tudo Tudo certo. certo. E eu vou cuidar dos meninos, e vou dar aula, e vida que segue. Então, essa Uhum. coisa de ser pastor, por quê? No fundo, lá no fundo, eu sabia que se eu fosse, eu não voltava mais. Você tem uma característica assim de intensidade, né? Então você não ia ir pela Então, metade, né? Você ia aí de cara, cabeça. eu não vou mais morar aqui, eu não vou mais É, trabalhar ali. vai sair Vai aqui. saber onde Deus vai me soprar, eu sei que eu vou parar longe.
Então, eu, com aquela coisa da comodidade, né? Entendi. Poxa, agora que eu tô com a vidinha estruturada, Puxa vida. estabilizada, eu vou me Foi lançar no nessa época ministério. essa época que você estava trampando há 10 anos com seu tio. Isso, exatamente. Agora que estabilizou tudo, né? Depois desses 10 Pô, e um anos. apesão maneiro na beira da praia, sabe? É, e conhecendo sua história assim, parece que rola isso, né, mano? Você tá de bom em lugar e fala, ufa, agora eu estabilizei. Eu servei e fala, amém, Deus Então, abençoe, agora. aí eu fui pra Vila Velha. Eu tava lá em Guarapari, Uhum. né? E depois eu fui pro ministério e tal, e tava até legal. Só que aí Deus me chamou para eu ir lá para Vila Velha, Igreja Batista Guaranhuns, uma igreja também passando uma situação muito difícil. Ela se dividiu algumas vezes, então estava com pouca gente, pouco recurso, né? Uma fama meio complicada. E, de fato, pastorear na beira da praia não é fácil. Tem que ter o jeito da coisa, sabe? Uhum. Você tem que entender a cultura do povo, senão não rola. O litoral aqui de São Paulo eu não sei dizer, não conheço. Mas o litoral do Espírito Santo, ele tem algumas peculiaridades que se você não entender como funciona a cultura do capixaba da beira da praia, é bem difícil. Então, como meu contexto de cultura era Minas, depois interior do Rio, depois São Paulo, né? Basquete, skate, rap, um cara muito urbano tendo raízes rurais, de tombos, Certo. né? De E vaca, de agora boi, na de praia, grilo. né? E aí, cara, você vai para o Espírito Santo, onde ninguém sabe nada nem de basquete, nem de rap, não existe skate. E o povo pega o peixe, faz a muqueca e tal, e não tem uma efervescência cultural e não é Tá, nada urbano. É um ok. outro contexto. Então, no início eu sofri muito, eu não fui para pastorear, né? Mas no relacionamento eu sofri muito, porque eu não entendia que o negócio era transcultural, né? A Certo. gente não se dá conta no Brasil de que, mesmo sendo muito perto, é uma cultura completamente diferente, cara. Sim. Então não tinha ninguém para me avisar, entendeu? Chegar, olha, você não está em Volta Redonda, você não está em São Paulo, você não está em Tombos, o capixaba funciona assim, 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 tá, 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 tá. Então, por não entender, eu interpretei equivocadamente muitas vezes e acabei. Então eu tive muita dificuldade no início. Mas depois que eu peguei o jeito Pegou o também, aí jeito. a coisa fluiu, foi Quantos embora. anos você ficou lá? Fiquei 18. 18 10 em anos. Guarapari, quase 8 em Vila Embora. Velha. E aí lá em Guaranhuns a gente foi, também mesmo esquema, cara. É muito difícil, mas Deus abençoou. Amém. E a igreja, né? A graça de Deus sempre, né? Sempre, 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 amém. sempre. Eu errando, errando, errando. E Deus fazendo a coisa dar certo. E aí tava lá muito bem, né? Passamos a pandemia, 8 anos fazendo obra, crescendo, ampliando, reformando. Aquela. Aí quando acabou, eu falei, ufa, agora eu vou descansar, vou curtir um pouco. Desfrutar um pouco, né? Aí eu vim pregar no Itaim, a igreja Aí, estava sem aí. Peraí, pastor. para. Já era. Como diria um apresentador, né? Porque aí a gente vai chegar exatamente hoje, É. né? Agora você chegou já na PIB Itaim, que eu já te apresentei no início como pastor de lá. Uhum. E aí vem um pouco disso. Eu sei que é pastor da PIB Itaim, mas você também exerce um ministério para além da igreja local ali, de denominação e tal. O pessoal vê sua movimentação. Aí eu queria entender, na sua leitura hoje, assim, a graça, como que ela se manifesta através da sua vida hoje? Evidentemente, através do seu testemunho, por onde você passa, a sua própria história, sua conversão, dá para dizer que foi uma loucura. E, e como você entende a graça se manifestando através de você hoje? Cara, isso que você falou também começou muito cedo. Então, desde que eu cheguei lá no Espírito Santo, comecei a me envolver, rápido eu já comecei a liderar em Tá, nível regional, daqui a pouco em nível estadual. E então, assim, eu tinha 32 anos de idade, 3 anos de ministério. Eu fui eleito presidente lá dos pastores batistas do e Estado? do estado. E Certo. passei um período lá, né? Tive um mandato extenso que acabou estendendo por causa da pandemia. Passamos a pandemia, Deus abençoou de uma forma extraordinária e eu acabei
não com todos, mas com muitos, eu acabei virando assim um pastor de pastores. Ah, entendi. Então, foi lá no Espírito Santo que começou essa coisa, dos pastores me procurar para pedir ajuda, para pedir material, para pedir conselho, para desabafar, né? E eu comecei a ir muito na direção dos pastores também, com essa intenção, assim, de abençoar os caras, né? De a graça de Deus através de mim alcançar, Sim. orientando. Então, por exemplo, quando chegava um pastor de fora, eu marcava com o cara, ia lá e falava, olha, aqui é uma outra cultura. Então você está num lugar que funciona desse jeito. O que não te orientaram, né? Exatamente. Se o povo se comportar dessa forma, fica tranquilo, isso é questão cultural, parará, parará. Se eles fizerem isso, eles estão gostando. Se eles fizerem aquilo, eles não estão gostando. Então é assim que eles funcionam e tal, tal, tal. Aí quando eu vim para São Paulo, antes de vir para São Paulo, eu fui eleito vice-presidente dos pastores batistas do Brasil. Do Brasil, legal. Então, eu comecei a rodar, né, o país, já rodava antes, então tem essa coisa assim de... Eu sempre conciliei a igreja local com um ministério fora dela, desde o início. Então, quando eu fui chamado para dar aula de EBD, para liderar adolescentes, para assumir aquela congregação, ou para Guaranhuns, ou aqui para São Paulo, toda vez que eu sou chamado para alguma coisa ministerial, eu coloco, olha, eu tenho essas outras coisas aqui. Eu tenho uma agenda, o pessoal me convida, tem um pessoal que me procura. E sempre o pessoal entende, a gente vai conciliando. Certo. Vai conciliando e vamos embora. Então, desde o início, por isso que eu acho que é a graça de Deus mesmo. Porque eu não fiz nada, eu não estudei nada, eu não... De repente, eu percebi que tinha uma graça em que algumas pessoas me procuravam. E aí, eu, desde muito cedo, no último ano do seminário, eu comecei a dar aula no seminário. Então, eu não tinha nem me formado ainda e eu já dava aula lá no primeiro período, porque um professor saiu de licença, indicou meu nome e eu comecei com homilética, depois hermenêutica, sistemática, Antigo Testamento. Então, eu fiquei 12 anos dando aula no seminário, lá no Espírito Santo. E aí, acaba que muitos alunos do seminário, ex-alunos, né, vai para o ministério e continuava me pedindo conselho, me pedindo material, me pedindo dicas. Então eu acho assim que pela graça de Deus eu tenho essa característica. O meu ministério muitas vezes muita gente me pergunta, talvez até é uma pergunta que você faria. Muita gente já me fez essa pergunta assim, por que eu não deixo a igreja local? Porque eu tenho uma agenda muito grande. E se eu abrir a agenda geral mesmo, lota. E sim, financeiramente falando, eu conseguiria viver do ministério itinerante, talvez viver financeiramente até um pouco melhor. Mas eu não consigo deixar a igreja local. Eu ia chegar nesse ponto aí. Não consigo. Então, assim, agora, vamos abrir mão também da agenda e ficar só na igreja local? Não consigo. Também não dá. Então, para mim, e isso é a graça de Deus, mas para mim faz sentido que a igreja local e essas minhas saídas são meio que as duas asas que Deus vai me empurrando. Entendi. Por quê? Para mim, não faz sentido, né? Para mim, o que eu digo não é a minha opinião em relação a todos. Eu digo a minha opinião em relação ao meu ministério. Né? Eu não estou falando dos outros, não. Mas para mim, na minha opinião, se eu não tiver o resultado da igreja local, eu não tenho moral para falar lá do lado de fora. Entendi. E da mesma forma, como eu vou para fora, eu vejo, por exemplo, eu estou aqui agora nesse estúdio, que é dentro de uma igreja, eu já vou pegar o vídeo que eu fiz aqui, já vou mostrar para minha galera, e quando eu tiver condição, nós vamos ter um estúdio desse lá no Itaim. Glória a Deus. Então, ok? Não que isso aqui me deu a ideia. Por quê? Porque eu já tinha feito estúdio lá no Espírito Santo, mas às vezes, e na maioria das vezes, nessas minhas saídas para falar com pastores, para falar em associação, em convenção, para falar em igrejas, eu vejo coisas que eu nunca tinha visto e que me dão boas ideias. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Olha o que fizeram aqui para as crianças. Sim. Olha como estão trabalhando a juventude aqui nesse lugar. Então, para mim, é um negócio que retroalimenta.
Entendi. Quanto mais eu vou ganhando experiência na igreja local, isso alimenta o meu ministério itinerante, porque eu tenho mais ilustrações, eu tenho mais história para contar. Eu posso dizer, eu estou fazendo e está funcionando. Não estou falando de teoria, estou falando do que eu estou Entendo. vivendo. Sim. E a igreja local a que eu pertenço, ela também ganha muito com as minhas saídas. Sem dúvida. Porque o nome da igreja está grudado em mim, então o pessoal vai começar a seguir o Instagram da igreja, vai começar a se inscrever no canal da igreja, vai começar a consumir o conteúdo que a gente Sim. produz lá na igreja, vai começar a me acompanhar nas redes sociais e amanhã ou depois, eu precisando de uma ajuda para minha igreja local, tem uma pessoa lá da outra igreja que eu preguei, que está me acompanhando e que vai ajudar ali a igreja, entendeu? Sim. Então eu acho que é um processo saudável, onde a igreja local alimenta a itinerância e a itinerância alimenta a igreja local, e isso vai se retroalimentando, e eu entendo como as duas asas do ministério. Entendi. E é muito legal, mano, você falar dessa visão das duas asas e precisa das duas, né? Porque, por exemplo, eu sou um cara nascido, criado, batizado, casado, tudo na igreja batista, na igreja local. Por 30 anos eu fui da mesma igreja. Então, eu amo a igreja local, velho. Aí eu tenho uma inveja disso, Por quê? porque eu nunca passei tanto tempo na mesma igreja. Uma inveja santa, né? Daquilo que Deus vai chamando, né? Porque Mas- esse negócio de vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. A igreja que eu fiquei mais tempo, eu acho que foi a Guaranhuns, que eu fiquei quase 8 mas anos. também às vezes você fica muito tempo na mesma igreja, você tem que lidar com o mesmo problema sempre. É. Então, por exemplo, eu participei de uma igreja que teve o mesmo pastor por 38 anos. E foi sob a direção desse pastor que ele teve o auge, mas quem manda aqui sou eu, então teve a queda. Então você tem uma igreja com um templo lá para 800 pessoas que às vezes não chega a 200 membros. Teve esse auge, mas depois teve a queda também. E eu vivi, né, na maior parte da minha vida nesse ministério aí, né? Mas assim, não foi ruim. É aquilo que eu falei, eu amo igreja local, cara. Com todas as suas complicações, idiosincrasias, problemas e aquilo que acontece numa igreja local. Ainda assim eu amo e eu vejo assim o reino de Deus passando pela igreja local, né? Não só a igreja batista, né? Não sou tão bairrista assim. Sim, Mas pela aquela igreja que está naquele local sim. e a partir dela até os confins da terra, ela faz a obra e o reino avança assim. Cara, todo mundo nasceu espiritualmente numa igreja local, no trabalho de uma Do igreja trabalho local. de uma igreja local. Não dá para negar isso. Cuspir E eu, nesse prato, não é? e eu sou meio... eu tô desse lado aqui da balança dos caras que amam a igreja local. Por outro lado, uma das coisas que me conectou a você, e eu falei isso já para você, é essa leitura que você tem da igreja, no nosso caso a igreja batista, ou do Brasil batista, se a gente puder chamar, que eu não tinha nem como imaginar. Por quê? A gente fala de bolhas, né? Então, cara, eu fiquei nessa mesma bolha aqui. Então, Deus me deu essa graça. Isso é uma graça de Aí Deus sou também. eu que tenho inveja, no sentido do quê? Você, quando você fala que esse sistema se retroalimenta, é verdade. Porque você começa a ver em outras igrejas e você pode ver, inclusive, o que não fazer. Mas a parte positiva é você ver como tá fazendo. Às vezes, cara, eu vejo um certo orgulho, assim, nos pastores, né? Ah, não, lá tá dando certo, mas eu não vou usar a mesma ideia que ele. Eu tenho que ter a minha própria ideia. Pô, já vi pastor pegar o projeto de uma igreja, mudar o nome e falar, não, esse projeto é nosso. Nossa, mas é igualzinho aquele. Qual que é o problema de você sentar lá com o pastor? E aí eu vejo um orgulho, quase que uma competição assim, ruim, sabe? Então, para mim, você acaba sendo uma referência nesse sentido. Eu conheço a igreja batista minha e algumas da minha associação. Aí uma outra grande lá na Zona Leste, uma outra grande lá na Zona Norte. Conhecimento muito por cima, assim, né? Eu também acredito que cada igreja local vai ter a sua própria identidade. Não adianta só... Muitas igrejas tentaram copiar o modelo, né? E depois não deu certo, dividiu igreja, deu com mais confusão do que ajudou. Sim. Também porque tentaram só implantar sem considerar a identidade da própria igreja, né? Agora, você lida com as duas asas aí, que acaba tendo que lidar, de alguma forma, com a parte institucional, né? Sim. Seja ali da igreja batista local,
ou seja, da convenção, ou dessa itinerância da onde o pessoal vai te levando, né? Tem uma instituição ali. E a gente vive um tempo dos chamados desigrejados, né? Não, igreja sim, instituição não, né? Falta um pouco daquela leitura Uhum, da treliça e a videira, né? sim. Que fala que a videira é organismo vivo, mas a treliça, aquela estrutura que ajuda aquilo, né? Como que você falaria sobre isso para alguém que de repente está nos assistindo e fala, não, Jesus sim, igreja não. E o que está por trás dessa frase é, não quero mais saber da instituição. É um rolê que tem, é uma conversa que a gente tem que lidar aí no dia a dia. Como que você orientaria alguém sobre isso aí? Tá. A minha leitura é: igreja sim, instituição não, só se der errado. Entendi. Por quê? Se der errado, a gente fica só aqui em casa, com meia dúzia. Uhum. Agora, se der certo e for igual no Novo Testamento, vai crescer. E aí a minha sala já não cabe mais todo mundo. Aí a gente vai para a garagem, mas aí a garagem depois já não cabe todo mundo. Aí a gente vai ter que alugar um lugar para caber todo mundo. Ah, por que que não multiplica e aí pega, aqui em casa fica com 6 e os outros 6 que chegaram vai para casa do outro, para casa do outro. Aquele povo quer vir porque é aqui em casa. Se for na casa do outro, eles não vão. Tem isso também. Porque o crente não quer saber, é entre eu e Jesus. Essa maturidade demora muito tempo. O novo convertido, ele quer uma pessoa como referência. Uma E ele se identificou referência. comigo, ele não vai lá para casa do outro não, velho. Entendi. Então é aquela coisa utopia. Ah, mas que bom que fosse assim. Mas não é, irmão. Por algum motivo o peixe gosta de minhoca. Vamos parar de falar de morango. Entendeu? A galera fica discutindo morango e o peixe gosta de minhoca, velho. Ou seja, por algum motivo o ser humano é do jeito que é Sim. e igreja só funciona do jeito que funciona. Então, os princípios do Novo Testamento, se a gente começar a usá-los, a igreja vai crescer e a gente vai ter que alugar um espaço para todo mundo. Uhum. Aí vai Entendeu? alugar no nome de quem? Não, jovem. No Como nome de assim? quem, É. como que vai pagar, tem que pagar todo mês, e parará, parará. Então é o seguinte, o cara fala, igreja sim, instituição não, até dá errado, até quando dá errado. Quando começar a dar certo, ele vai ver, a gente tem que virar uma instituição. É. Porque precisa de uma pessoa jurídica, porque eu não posso, na minha pessoa física, segurar essa bronca toda de aluguel, de Sim. responsabilidade, de tudo, parará. E que vai ficar na conta de quem o dinheiro? É o ponto que eu ia falar agora. E a grana? Como é que Entendeu? administra? Então, opa, aí tem que criar uma pessoa jurídica para que essa pessoa jurídica tenha uma conta no banco. Aí uma coisa vai. Não Ou tem seja, como. se der certo, vira instituição, não tem Sim. jeito. Então, para mim, a discussão não é se a instituição deve ou não existir. Para mim, a discussão é: a igreja vai dar certo, vai ter uma instituição. Então, qual é a relação de importância entre a instituição, a treliça, Uhum. e as pessoas, que é a videira? Então, enquanto a gente conseguir fazer a organização servir ao organismo, tá tudo certo, Ok. toca o barco. Enquanto a instituição estiver contribuindo para a saúde daquela comunidade, tá tudo certo, toca o barco. Enquanto as pessoas valerem mais do que as coisas, tá tudo certo, toca o barco. Quanto maior, melhor. Uhum. Sem problemas. O problema nasce quando a instituição vira mais importante que a pessoa. Então, a pessoa jurídica não pode ser mais importante que a pessoa física. Sim. Porque na empresa a gente sacrifica a pessoa pelo resultado. Mas na igreja a gente sacrifica o resultado pela pessoa. Entendo. Então, eu prefiro perder. Os adolescentes foram fazer uma pipoca na cozinha e quebraram lá 2 pratos e uma panela de vidro. Então, eu prefiro perder prato e panela do que perder os adolescentes. Então, eu não vou brigar com os adolescentes. Nós vamos comprar outros pratos e outra panela. Por quê? Porque nós temos uma pessoa jurídica que tem uma conta bancária e todo mundo vai botar o dinheiro lá e nós vamos comprar prato. Por quê? Prato a gente compra outro, mas adolescente não compra. Então, qual é o problema da instituição e que os desigrejados batem com razão em muitas das vezes?
ou em muitas vezes eles têm razão, porque de fato alguns contextos e algumas comunidades passaram a valorizar mais as coisas do que as pessoas, mais o sistema do que a saúde. Sim. Então, cara, aí realmente precisa de uma intervenção, precisa mudar alguma coisa, precisa virar uma chave, mas enquanto a treliça estiver servindo para segurar bem a videira para que ela frutifique, porque pé de uva não dá no chão igual a abóbora. Se não pendurar, não frutifica, não produz legal. Se a gente tiver a treliça, então, a treliça é importante para a saúde da videira e para a qualidade / quantidade da frutificação. O que a gente não pode confundir? Que o pedaço de pau da videira é mais importante que o caule da uva. Sim. A uva é o propósito final. O ideal seria, né? Talvez a pessoa encontrar uma igreja e aí, onde... O que a gente vê no convívio? E eu já ouvi muito. Todo mundo que quer falar mal da igreja, eu gosto de ouvir, para entender, né, o que está sendo falado, para concordar com o que realmente procede e para mudar o que precisa para pararmos de ouvir essa reclamação. Então, a maioria das reclamações que eu percebi de pessoas que apoiam, né, ou que se denominam desigrejados, é porque foram vítimas de uma comunidade que não era saudável. Isso. Que priorizava o sistema, que priorizava a instituição, que as coisas tinham mais valor que as pessoas. Ah, eu fui escorraçado por causa disso. Tipo, como exemplo que eu dei. Ah, eu não quero mais ser da igreja porque meu filho foi fazer uma pipoca na cozinha e eles derrubaram lá o prato e quebrou o prato e a líder da cozinha humilhou meu filho por causa do prato, então não quero mais saber de igreja. Entendeu? A maioria das pessoas foram feridas pelo sistema ou pela instituição ou por pessoas que valorizavam mais as coisas. Então, a crítica e a acusação procede, mas procede até esse limite do que é saudável, porque o que magoou esse pessoal não foi a igreja. Não foi a igreja. O problema deles não é com a igreja. O problema deles é com aquele contexto, aquela comunidade que não estava saudável, não estava valorizando o que realmente tem valor, e aí eles foram feridos por conta desse desequilíbrio ou dessa ausência de saúde comunitária. Então, o que eu diria é: procure uma igreja saudável, procure uma igreja que valoriza mais as pessoas do que as coisas, e você nunca vai ter motivo para te fazer sair da igreja. Sim, duas questões. Uma vez eu estava tendo uma conversa com uma pessoa que falou assim, não, eu tô indo aí numa igreja que é zero instituição. Eu falei, é mesmo? Como é que funciona? Vocês se encontram? Não, a gente se encontra no local, tal. Esse local é de vocês? Não. Como é que vocês fazem? Não, a gente aluga. Mas não aluga por mês, assim, a gente aluga só para fazer um encontro. Aí tem algumas igrejas que faz isso, né? Se encontra ali num hotel, por exemplo, e tal. Falei, poxa, interessante, legal. E como que acontece lá? Não, tem um louvor, aí tem uma palavra, aí tem quem cuida das crianças. Falei, igual uma igreja. Não, mas não é igreja. Não é instituição. Falei, entendi. E tem lá algum tipo de contribuição? Oferta? Tem contribuição, oferta. E como é que vocês fazem? Não, a gente recolhe ele na hora, coloca. Poxa, legal. E aí, quem que administra esse dinheiro? Eu falei, não. O pastor lá. Eu falei, então o dinheiro vai todo para a conta dele. Eu falei, e depois você não pode, de repente, questionar o que está sendo feito com esse dinheiro? Esse dinheiro é só para o sustento dele? Esse dinheiro é só para alugar sala? O que está sendo feito? Falei, cara, lembra que você saiu de uma igreja batista porque você falou que não concordava com o que era feito com o dinheiro, mas o relatório estava lá? Falei, cara, esse é o nosso jeitão de ser, não tem como. Você vai ter que se organizar de algum jeito. Ele tem que prestar conta desse valor. Ou não, ou você entrega o seu dinheiro e segue o jogo. Então não dá, cara. Em algum momento, é isso que eu falei. Aí gostei da como você sintetizou. Você falou, quando estiver dando certo, tudo bem, mas uma hora. Quando estiver dando errado. Dando errado, né? Ah, deu errado, beleza. Agora, para dar certo, Já era. vai crescer. E para crescer, você vai precisar. Então a questão não é igreja. Não é igreja, não. É a igreja não saudável. É uma igreja adoecida, ela acaba às vezes adoecendo as pessoas. E outro testemunho pessoal, moleque, adolescente, cresceu na igreja e jogava muita bola na igreja. Tinha uma parte da frente bem grande assim.
Só que não dava. A gente jogava bola num dia, o pessoal do patrimônio ia lá e pintava a igreja cheia de marca de bola, né? E aí um ficava olhando a rua da igreja para ver se o irmão do patrimônio vinha, enquanto quem estava de próximo olhava para ver se o irmão vinha. E sempre sujava a parede, coisa de moleque e tal. Até que um dia o pastor chamou alguns pais, né? E falou: olha, irmãos, não tá dando mais. Toda semana tem que pintar a parede da igreja e tal. E aí a mãe dos melhores amigos meus falou assim: mas olha, você prefere a parede suja ou nossos filhos na igreja? É. Parede limpa ou os nossos filhos na igreja? E o que ele falou? Prefiro a parede limpa. Aí. Exatamente o que você narrou aqui, da Ai, meu panela e do Deus. prato. É, pois Aí é. ele falou: não, prefiro a parede limpa. Aí ela falou: pois bem. E saiu da igreja. A Já família era, toda perdeu, é. foi para uma outra igreja. Eu pintaria a Cara, parede de marrom e aí deixa sujar à pinta vontade e de. não vai aparecer a Não, sujeira. já estão no debate da igreja com parede preta aí, né? Imagina se isso for 25 anos Eu atrás. pintaria de marrom e Resolvia, deixa sujar deixa a a vida molecada. que segue. Ah, pelo amor de Deus. Você vê, não, realmente, feridos nesse sentido aí. Uhum. E Manu, vamos lá. Continuando, nosso papo ele vai e volta, não tem problema, mas sempre pensando na questão da graça de Deus, né? Alguém que quer estudar mais sobre a graça de Deus, tem um livro que você indicaria? Um curso, um pastor, alguma coisa assim? Tem um livro do John Piper. John Piper. Cara, é um livro bem legal. Deixa eu ver o nome aqui correto, porque eu tô... Maravilhosa Graça, não é? Do Piper? É, não é? Acho que é Maravilhosa Graça o nome. Se for esse, né, que você tá É, tentando lembrar. Não. É Graça Futura. Graça Futura. Isso. Maravilhosa Graça. Graça Futura, John Piper. O caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado. Olha que bem. Ah, Maravilhosa Graça é do Philip Yancey. Confundi aqui do o Yancey. autor. Isso aí. Tá aí, gente, a indicação do pastor Manu aí. É. Depois, se a gente conseguir, a gente deixa na descrição aí do vídeo também, para você conhecer o livro. Eu recomendo o autor também, não só essa obra é sobre a graça, mas o John Piper tem outros materiais que você pode conhecer também. E, Manu, também para a gente caminhar, já caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo, eu queria que você indicasse alguém para a gente conversar, para chamar para vir aqui também no Segunda de Graça, consultar essa pessoa para vir aqui, ou porque você conhece a história de vida dela, ou o testemunho, ou o ministério. Fala, cara, esse aqui, se vier, vale a pena trazer para ouvir fulano de tal. Eu posso conhecer ou não. Se eu não conhecer, você me ajuda. Se eu conhecer, eu vou atrás. Quem que você acha que podia estar no seu lugar aí? Tem tanta gente boa, né, cara? Tem tanta gente boa. Eu posso pecar, né, e não lembrar de alguém assim importante. Lembra uns 2 ou 3, aí não Cara, sei. mas né, tem pastores que são amigos, que eu acho que daria uma boa Pastores conversa. é bom, porque é de segunda-feira, né? Já pega a folga. Se ele tiver no Ministério Integral e folgar de segunda, né? Isso já nos ajuda, né? Pra poder estar no podcast. Não é tão fácil, né? Em São Paulo, né? A maioria dos pastores não é de tempo integral, então diminui um pouco o raio de ação, né? Mas cara, eu acho que lá da minha região, o Marcelo Santos, a igreja dele tem esse nome, né? Igreja Batista da Graça. Marcelo é bem. Isso foi meu professor na teológica, sabia disso? Não? Foi professor de muita gente, né? A gente saiu para comer aquele hambúrguer naquele dia e vocês contaram a história. Contamos muitas histórias. Professor de história do cristianismo. Eu recomendo o Marcelo, porque a igreja dele tem esse nome, ele pode dizer, né? Porque que chamava a Igreja Batista da Boturuçu, que é o nome da avenida. Nossa, isso eu não sabia. Mudou de nome com ele. Mudou para a Igreja da Graça. Não sei se foi exatamente com ele ou se já tinha mudado um pouco antes dele chegar. Mas tem história, ele era da Batista de Perdizes, acho que ele era pastor de jovens ele lá. Era auxiliar do João Marcos. Isso, e a minha irmã era ovelha dele na Batista de Perdizes. A minha família toda foi dentro da Igreja Batista, né? Então... o Gerson, acho que dá um bom papo. Gerson, porque ele atuou muito tempo na Cristolândia e a graça de Deus ali é um negócio, né? Vou trazer o Gerson aqui. É isso, né? Tem mais uma galera aí, a gente vai lembrando e
Eu conheço pouca gente ainda, né, em São Paulo. Mas é isso. Olha, não que ele esteja mentindo, mas tá meio longe da verdade essa afirmação aí. Mano, conhece gente pra caramba, mas vou deixar a humildade aqui dele prevalecer. Não, vai pra indicar. Sim, E agora sim, Manu, pra gente encerrar mesmo, eu queria que você deixasse uma palavra. Achei que você ia pedir pra eu contar uma piada, porque é graça a parada, mano. Então, né? A graça às vezes surge da conversa. Eu não peço piada, não. Já teve podcast, foi quase cancelado aí, porque os caras foram, conta uma piada aí aleatória. Ah, cara, mas igreja é um lugar maravilhoso, de história engraçada. Muito, né? cara. Muito. Cara, igreja é maravilhoso. Você lembra uma aí de igreja? Eu lembro várias. Não, lembra só uma. Ai, cara, ó, numa igreja em Minas Gerais. Sem nomes e sem falar a igreja. Eu só vou falar a história verídica. A situação. Tá? A história verídica que eu tenho como comprovar. Certo. Mas não vamos falar os nomes para evitar, né? Evitar que caia o podcast. Estamos começando. Pô. Até que são histórias bem antigas, não teria problema. Mas uma igreja em Minas, um culto de oração. E aí a pessoa levantou para pedir oração e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu negócio. Porque tô apertado e tal, tá meio difícil. Aí o pastor, irmão, mas aí eu não sei como orar pelo seu negócio. Eu nem sei como que ora por um negócio igual ao do senhor. Sinceramente, o senhor me colocou numa situação muito complicada e tal. Aí muita gente não conseguia, ficou igual você, sem entender como é que o pastor não pode orar. Aí foram perguntar: ô pastor, por que o senhor não quis orar? Irmão, ele é o dono da funerária. Misericórdia, não! Não, não, irmão. Como é que eu vou orar pra pedir pra mais gente morrer? Ficou difícil agora. Senhor, mata uns 10 essa semana, Misericórdia. O negócio do teu filho. Não, isso é verdade? Verdade. No leste de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Aí nessa mesma igreja, culto de eles voltando de um retiro. Sabe aquela época que o pessoal fazia uns retiros bem impactantes e tal? Certo. Aí chegava na igreja, cada um dava o testemunho do que aconteceu, parará. Aí aconteceu isso, aí o pessoal voltou, aí foi dar o testemunho e tal. Aí uma menina converteu e ela era uma cidade pequena e ela era, como é que fala? Como é que chama? E agora? Do job, que eles falam. Agora é job, agora né? É do job. A moça era do job. A profissão antiga, né? Isso, essa profissão bem antiga. E todo mundo sabia, porque é uma cidade muito pequena. E ela ficava na rua, lá, no posto de gasolina, nos caminhoneiros, tal. E ela foi no retiro, o pessoal no retiro falou: nossa, fulana, meu Deus, fulana. Converteu, voltou, o pastor quis aproveitar, falou: olha só que testemunho impactante. Chamou e, fulana, conta aí a sua experiência. Ela começou a chorar: vocês conhecem minha vida, sabe que eu fazia, tal. Tá aqui o fulano de tal que não me deixa mentir. Não. Ele conhece bem o meu trabalho. Ai, irmão, eu não sei de nada, não. Só que, de fato, o que ficou parecendo? Que o irmão era cliente dela. Exatamente. Mas não é, porque ela fazia ponto do lado do comércio dele. Nossa, então conhecia, cara, nesse sentido, sabe? Irmã. Mas aí, meu amigo, até provar que o focinho de porco não é tomada, já era. Irmão, você complicou o irmão de um jeito que você não tá entendendo. Aí, cara, na minha igreja, um retiro de... Tô gostando. Tá vendo, gente? O Ministério Itinerante dá muita história pra contar também. Bora. O retiro de embaixadores do rei. Aí, chegando no retiro, retiro de embaixador, os embaixadores do rei, essa organização é uma organização missionária, né? Uhum. E funciona muito através do esporte, geralmente futebol, atrai muitos meninos. Campeonatos, e, geralmente, as embaixadas das igrejas têm muito meninos que não são crentes, que as famílias não são da igreja. Ok, aí chegou lá no retiro, esses monte de menino que não era da igreja, todo mundo, vamos lá, e a embaixada gigantesca, aquele monte de menino, e chegou já mais ou menos na hora do almoço, e aí vamos orar para almoçar. E o pastor responsável dá a mão a todo mundo, vamos orar. Deu a mão um menino assim do lado dele, ele não conhecia todo mundo. Aí ele: vai, meu filho, agradece aí. Aí o menino: aí, tia, valeu, hein? Nossa, agradece aí. Valeu, tia. Valeu, tia. Tava bom, hein? Rapaz, eu gosto de embaixadores do rei. A gente foi para um campeonato estadual num sítio no interior, né?
E aí, as duas igrejas próximas, as duas embaixadas foram no mesmo ônibus. Era meio normal isso acontecer, né? Então, a igreja desse bairro é desse bairro, cada um tinha um pouco de... Juntava e ia no mesmo busão, e a gente foi. E aí, lá era uma Olimpíada. Tem muito de embaixador isso aí, né? E tal, não sei o que, várias provas, e calhou de do jeito que montaram a chave do futebol, os dois times foram pra final do futebol. O time da nossa igreja e o time dessa outra igreja que voltou no ônibus. Cara, e aí ficou aquela provocação, e não sei o que, e tal, e vai daqui, vai de lá. Cara, chegou na final, a gente ganhou. E os caras estavam botando uma mala, porque tinha um cara lá que era meio jogador e tal, não sei o que. E a gente ganhou, e no busão você acha que a gente veio o quê? Zoando todo Cantando mundo. louvor? Pois é, mano. Os caras ficaram bravos, mano. As duas embaixadas iam sair na mão dentro do ônibus. Os conselheiros que tiveram que intervir, dividir toda aquela busca, aquela santidade. Já era. Não, O Ricardo saindo na igreja é mão. maravilhoso. E aí teve cara. uma vez, Igreja cara, é que a gente foi jogar também o campeonato, né? E aí a gente não tinha jogo de camisa. E não tinha colete. Todos os moleque duro, velho. Tinha nada. Falou, mas ninguém tem uma camisa igual aí e tal. Eu tenho. Porque eu havia ido, ginásio do Ibirapuera, eu fui com a família toda num jogo de vôlei. E aí, pra ficar aquela coisa bonita na torcida, na entrada eles te davam uma camiseta. Aham. E uma camiseta era top, que era do Banco do Brasil, amarela. Mas as verdes eram da Kaiser. E todas as verdes com a paixona da Kaiser aqui, da cerveja. E aí, alguém tem camisa igual? Eu falei, não, eu tenho uma camisa igual. Aí chegou o time da nossa igreja pra jogar lá, os 5 com a camisa da Kaiser, os caras, mano, vocês são malucos. E o conselheiro na hora, assim, ele foi resolver não sei o quê. Falou, não, distribui as camisas aí. Aí entrou nosso time lá, a camisa da Kaiser assim, né? Nossa, aí já foi uma confusão. Não, não. Aí os conselheiros lá arrumando colete pra gente jogar. E no meio dessa confusão, mano, Muito bom. o pessoal do Igreja outro time, maravilhoso. o pessoal que você falou, às vezes da embaixada, é uma molecada que tá chegando na igreja. É. E aí os caras brigaram com a gente e com muita razão fizeram a gente jogar com o colete, né? E não com aquela camisa. E aí, quando o outro time for entrar na quadra, o cara mete o pé na quadra, põe a mão ali e faz o sinal da cruz. Não, 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 não. Ali não é crente não, não é crente não. Ali não é embaixador não, tira, tira. E só teve jogo. Olha como a gente Muito bom, né? inclui a galera, né? Muito Inclui a bom. Kaiser, Maravilhoso. exclui a pessoa, tá vendo? Só. Lá em Guarapari, quando eu era pastor dessa congregação, tinha um menino lá que ele queria terminar com a namorada. Aí ele foi lá em casa e falou, ó, te avisar aí que eu vou lá, vou terminar com ela e tal, tal. E ela nem gostava de mim, da igreja, nem de nada e tal. E ele era da igreja mãe, mas ele estava meio afastado, aí eu fui atrás dele, pá, e comprei uma prancha de surf, aprendi a surfar, fui pra praia pra ganhar o menino. Aí ele voltou, mas foi pra congregação e doou instrumentos musicais e tal, e o menino... Aí ele falou, cara, vou separar, porque... Ele entendeu que o namoro estava atrapalhando ele de servir a Deus. Aí eu falei, cara, calma, vamos orar e tal. Aí fui lá na congregação resolver um negócio, levei ele para ele esfriar a cabeça. E aí, cara, parei assim do lado, um irmão que foi com a gente para instalar uns ventiladores. Aí do lado da casa do irmão tinha uma igreja, né, pentecostal. Aí uma faixa assim, com todo respeito, né, mas... Aí tava lá, campanha de Daniel, 7 sextas-feiras forte para quebrar qualquer maldição. Olha. Aí eu fui brincar com ele, cara, zoar, né? Fui infeliz, aí eu falei, aí ó, o que sua namorada tá precisando? 7 sexta-feira forte para quebrar aquela maldição. Aí ele fechou a cara assim, falou, pô, e você ainda é pastor, hein, velho? Eita! Mas a gente tinha uma amizade, aí eu falei, ixi, ele não gostou. Ficou bravo. Aí beleza, aí depois eu falei, cara, na moral, nós dois, vamos orar 7 sexta-feira, nós dois, por ela? E aí ele, para de zoar, não sei o quê. Eu falei, não tô zoando. Não precisa ir lá na campanha, é a gente aqui. A gente. Aí eu falei assim, ela mora na beira de uma praia lá, que é uma prainha aqui enseada, né? Daí tem um morro e aqui tinha outra praia.
Falei, vamos lá, a gente sobe naquele morro lá, estende a mão para casa dela. E toda sexta-feira, depois do ensaio do louvor, a gente vai lá e a gente ora por ela. A gente vai fazer 7 sexta-feira. Depois da última sexta-feira, você vai, compra uma cesta de chocolate e tal, e convida ela para ir na igreja. Se ela não aceitar ir na igreja, aí você pode terminar. Aí ele, tá falando sério? Eu falei, tô, vambora, vamos. Aí, beleza. Eu ia para lá para a igreja, na sexta-feira era ensaio do louvor, 7h30. Aí eu abria a igreja, todo mundo entrava, aí eu orava com eles, dava uma palavra, eles ficavam ensaiando, e eu ia para a rua para conversar, para chamar para o culto, para relacionar lá com o bairro. Certo. Né? Dava 9 horas, eu voltava, fechava a igreja e ele morava perto de mim, entrava no carro, a gente ia embora. Como era sexta-feira e tinha muitos adolescentes, a molecada vinha, já pulava dentro do carro e a gente já vamos na praia, vamos tomar um açaí, um sorvete, vamos fazer alguma coisa. Aí, cara, nesse dia o combinado era, não vai rolar nada porque a gente vai lá orar, né? Aí pulou uns meninos dentro do carro e tal, falei, não, pode sair que hoje não vai rolar. Não, a gente vai na oração da namorada. Aí eu falei, pô, velho, não era só nós dois? Ele, não, nunca é demais, na oração nunca é demais. Aí no primeiro dia a gente foi um 7, dentro de um gol, eu tinha um golzinho. Aí fomos, aí eu falei, vamos tirar uma foto, cara, pra registrar, porque vai que ela converte e a gente conta essa história depois. Aí... O que você passou pro menino foi um roteiro, na verdade, não era uma campanha, ó. Vai que dá certo o vídeo. Cara, aí a gente foi e orou, beleza. Na segunda sexta-feira, mesmo esquema, abri, paz, ficaram ensaiando, eu fui. Terminou o ensaio, pulou uns 5 dentro do carro, um de bicicleta, outro na garupa, um em cima de um cavalo e um de skate. Bora, bora! Isso, gente? Oração da namorada, já foi uns 15. Mas cada um orando por si ou todo Não, mundo orando todo mundo por ele? pela namorada. Eu falei, só pode orar por ela, não pode orar por mais nada. Rapaz. É só por ela. É. Aí no último dia, na última sexta-feira, foi a igreja toda. Que isso, cara? Era umas 50, 60 pessoas. Mas mesmo assim. Mas era a igreja toda. Aí a gente fez todo uma mundo roda. com a mão pra casa da menina. Sério. Aí eu falei, hoje nós vamos fazer logo um culto. Aí fizemos uma roda, teve louvor, tem tudo foto, cara. Louvor, Gente eu dei do uma céu. palavra e falei, agora dá a mão aí que nós vamos orar. Aí essa é a parte engraçada. Aí todo mundo deu, só pode orar por ela, hein? Não pode orar por mais nada, para Jesus converter ela, beleza? Beleza. Aí foi orando até chegar em mim. Do meu lado tinha um menino novo convertido. Recém-batizado, Johnny. D-I-O-N-E. Dione. Dione. É, O nome Johnny. de uma irmã da igreja. Johnny. Johnny. É Dione, mas é Johnny. Gente, Era tá. Johnny no sentido de João em inglês, Johnny. Né? J-O-N-H. É, né? a Ficou abreviação de Jonathan, será coisa Johnny. do... Eu ainda chamava ele de Johnny B. Good, sabe aquela Johnny música? B. Good, Oh, sei, Johnny, sei. Johnny B. Good, Johnny. Aí Johnny B. Good. Aí os meninos não tinham a minha referência do Johnny B. Good, né? Aí chamava ele de Bigula. Bigula. Tipo, porque o pastor chama ele de Johnny Bigula. Johnny Bigula. Aí ficou Bigula, Bigula. Até hoje o menino é chamado lá de Bigula. Bigula. Aí, cara, o Johnny... Galera foi orando quando chegou ele, filho de baiano, cara. Uhum. Menino engraçado. Aí chegou nele e falou, Jesus, converte essa miséria. Nossa, mano. Ô, mas nem pra ele pegar a referência das outras orações. Foi sincero, né? Mano, todo mundo começou a rir, cara. Acabou o culto, acabou. Então vambora, vamos descer. Aí nós paramos na frente da casa dela, tiramos a foto. Aí, cara, ela foi na igreja domingo. Isso que eu ia falar. Agora a gente quer saber o Ela final foi. da miséria. Cara, mas ela chegou assim, a cara fechada, não cumprimentou ninguém. E eu todo feliz, seja bem-vinda. Ela entrou, Ah, miséria. nem deu ideia. É. Aí, cara, chegou o seminarista. Era o Franco. Hoje ele é diretor dos presídios do Espírito Santo. Olha. Aí, cara, o Franco era seminarista. Ele chegou, e aí, Manu, beleza, tal, você viu o e-mail? Aí, qual e-mail, velho? O e-mail lá que eu te mandei. Tal. E-mail de quê, cara? E eu já ali, ela veio, vão ganhar ela hoje. Aí ele, o e-mail do esboço do sermão. Aí eu falei, caramba, velho, eu fiz a conta errada. E eu deixava sempre ele pregar, mas eu não queria que ele pregasse naquele dia. A menina foi na igreja. Eu falei, caramba, eu fiz a conta errada. Mas, pô, também... Aí eu até pensei em falar, não, deixa eu pregar hoje. Mas aí Deus falou, não é você que faz não, hein? Eita. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, Franco, seguinte, esquece o esboço. Prega o evangelho, cara, só o evangelho. Confio. Pá, tal.
Seminarista, né? Aí 14 páginas de esboço. Misericórdia. Como TCC. disse Calbart, como disse Wayne Gruden, como disse o fulano. Deus de Abraão, de Porque Isaac, o de grego, Jacó. o hebraico, como disse o Schleiermacher. E eu Meu lá de trás, Deus, assim, meu não. filho, o evangelho, a cruz, Jesus, É, meu né? filho. E Me a menina ajuda. sentada assim, com a cara, E bicho. todo mundo já entendendo por que a Falei, menina... caramba, aí beleza, terminou o Filipe, culto, eu peguei a palavra, fui dar a bênção, aí fui tentado a dar mais uma... Aí Deus falou, não é você que faz, não. Então tá Tá bom. bom. Aí fui pra porta despedir, volte mais vezes, foi um prazer. Ela fechou a cara, nem falou com ninguém. Foi embora. Eu falei, cara, eu fiquei revoltado, né? Gente. Aí eu já não durmo E a direito. galera da igreja? Ficou todo mundo frustrado. Ficou, Caramba, tipo, ela veio. ficou de cara feia, nossa, mano. cara. A gente orou. E aí, cara, eu fiquei revoltado. Não dormi, né? De domingo pra segunda, de segunda pra terça, fiquei incomodado e tal. Meu Deus, não é possível. A menina aceitou ir na igreja. Porque assim, ela ter ido foi um milagre muito grande. Certo. Resultado, na quarta-feira, o menino me liga de tarde. Ei, mano, rapaz, ela acabou de me ligar aqui agora, velho. Disse que tá sentindo um negócio ruim no peito e tá incomodada e tal, angustiada. Perguntou se é hoje que tem o salmo na igreja. Porque eu tava pregando, eu fiquei 2 anos e 4 meses e eu preguei todos os salmos. Ah, que legal. Então, cada quarta-feira era um salmo. Lá de quarto a gente tá estudando. Estamos no 9 agora. Daí acho que legal, era o cara. 58. Certo. Cara, eu já tinha preparado a mensagem, aí ele me ligou e ele falou, mas eu tô sem moto, sem carro, não tenho... Eu falei, se vira, velho, leva nas costas, Dá leva seu no jeito, colo, é. se vira, leva ela hoje. Aí eu fiquei tentado a mudar a mensagem, aí Deus, não. Não é você que faz. Cara, eu preguei aquele salmo do jeito que eu tinha preparado. Mano, mas eu preguei só pra ela, velho. E a gente tava naquela época lá na igreja, a quarta-feira enchia mais do que o domingo. Olha. Porque o domingo era só a nossa igreja. E cabia 50 pessoas no máximo. A gente ainda ampliou e tal, porque era uma casa. Uhum. Um irmão deu uma casa para a igreja e a igreja decidiu fazer da casa uma congregação. Então era meio improvisado. Eu fiz umas paredes, bati umas lajes e ampliei o máximo que eu consegui, mas não cabia mais do que 60 pessoas. Só que as outras igrejas do bairro não tinha culto na quarta-feira. Ok. Então tinha segunda, tinha terça, tinha quinta e tinha sexta. Quando o pessoal, os crentes do bairro, descobriu que era a coisa dos salmos, a galera começou a vir para ver o estudo do salmo. Uhum. Então a quarta-feira enchia mais que o domingo. Olha que Ficava fenômeno. gente do lado de fora, na janela Cara. e tal. Cara, a igrejinha lotada, a galera lá e o pau quebrando e eu pregando só pra ela, porque Deus tá dizendo pra você. Cara, eu fui, no último versículo eu, amém, apontei assim, ela pulou lá no banco, ficou em pé, aí eu desci, falei, o que você quer, o que você quer? Ela ficou perdida, eu, vem aqui, ela veio andando, eu abracei ela, ela chorou, molhou minha roupa assim, aí botei o microfone na boca dela, falei, o que você quer? Aí ela falou, eu quero aceitar Jesus. Ei, a igreja veio abaixo. Até as outras igrejas já estavam sabendo Cara, da campanha de oração. Minha esposa estava dando aula naquela época do SMS. Sim. Ela falou que o telefone dela estava assim em cima da mesa, ela aplicando prova. Começou vibrar o telefone. Avisando. Ela, que isso? Converteu, a miséria, converteu. A miséria converteu. O apelido da irmã ficou miséria. Ela soube disso? Muito bom. Que o apelido dela era miséria. Claro e aí que ela soube. converteu, Vou te ficou na mostrar igreja. a foto deles. Ah, e o Franco ficou com ela. Não é do Franco. O Franco era o seminarista. Ah, não. Então eu confundi aqui durante a O história. Franco é o seminarista. O namorado dela é o Diogo. É um rastafari surfista lá. Hoje ele não é mais rasta. Vou te mostrar a foto aqui. Daí eu fiz o casamento deles. Puxa né? vida, cara. E aí ela batizou, fiz o casamento deles. Eles são lá, são da PIB de Guarapari, né? Todos os meus meninos dessa época, dessa congregação, tá tudo hoje lá na PIB de Guarapari, que era a igreja... O rasta e a miséria. Isso dá uma história boa. Cara, foi muito legal. Converte essa miséria. Aqui, ó. Aqui eu fazendo o casamento deles. Converte essa miséria. E ele aqui, ele que faz o trabalho nos presídios. Não.
Ei, O Franco, que era seminarista, Me é ajuda aí, diretor mano. de segurança dos presídios. certo. Esse menino é o surfista, é o Diogo, que estava Mas afastado. onde que o Franco entrou na história que Porque eu ele é o perdi? seminarista que pregou no domingo só e ficou pregando teologia. Ah, sim, sim. Aí esse E é ela o, de cara fechada. esse é o Noah, o filhinho deles. Noah também? Noah, é. O nome do meu Inclusive filho, coisa agora, boa. esses dias, agora em dezembro, eu fui pregar lá no Espírito Santo e era o aniversário do Noah e aí um Olha menino aí. me buscou lá no sítio, aqui o Noah. Fez quantos aninhos? Acho que era 2 ou 3 aqui do Batman. Quando. Ah, lá você lá, tá tendo, né? Aí eu tive lá no aniversário do Noah, orei lá Quando e eu. tal. Acho que eu não prestei atenção, se no começo você falou o nome do Diogo. Eu não falei o nome, eu Então, não ia falar. não, mas daí eu fiquei com essa de Eu não não saber ia o nome. Aí falar quando pra você não- falou Franco, eu falei, ah, tá, é Franco o nome do cara. Mas não. Nada a ver, Franco é o É. que pregou Eu teologia. não ia falar pra não expor, A mas cruz. muita gente já Fala de conhece a história. Jesus. É. Mas é o Diogo e a Daiane, Diogo é miséria. É. Obrigado, porque ia ficar miséria. de História do Guaibura. rastro e da miséria. Puxa, Mas nós, legal. cara, fizemos uma campanha de oração, ganhamos ela pra Jesus. Glória Ela a Deus, tá... cara. Já tiveram aqui em São Paulo, vieram Achei aqui no Itaim. sensacional os moleques de bicicleta, de skate. Vamos orar, vamos orar. Que legal, cara. Manu, a gente vai marcar um outro dia. Pra você vir aqui só pra contar a história. Como você passou por muita igreja, muita cidade, é muito Tem congresso. muita história, Você cara. tem muita história. Nossa, Eu Deus. quero mais uma vez, mano, te agradecer muito, cara, de coração. A gente tá junto aí. Eu lembrei de essa uma vez tarde que eu fui toda. pregar numa igreja. Meu Deus. Termina que eu preciso liberar o seminarista que tem aula jovem. Aí me botaram nos fundos da igreja. Tinha uma suíte muito legal que eles tinham construído. Só que de Certo. noite o zelador soltava o cachorro. Boa. Aí eu fiquei lá. Preço. Só que o banheiro era do lado de fora. Um aplauso pra igreja, que ele não vai falar o nome aqui, então a gente fica à vontade. Eu com vontade de ir no banheiro e não podia, Os porque eu com cachorros o Rottweiler lá fora. E é assim que a gente trata ungido. Não toca no ungido, mas deixa o cachorro lá pra vigiar Mano, ele. tem muita história, é muita coisa boa. Aí é sacanagem, mano. Deus é bom. Não, uma vez eu fui pregar numa igreja que os caras me colocaram numa pensão mal assombrada lá, malandro. Um dia eu conto melhor essa história. Mas sabe daquelas que você coloca a cadeira atrás da porta com medo de acontecer alguma coisa? Colocaram uma pousada de beira de estrada lá, velho. Que misericórdia, devia ser perto dessa irmã aí. Não, geralmente o povo trabalhava trata a no gente muito job. bem, né? Geralmente o Sim. povo trata muito Não, bem. e eu nem tenho essa itinerância toda mas, aí, né? mas de vez em quando tem uns negócios assim que é meio engraçado. Que é complicado. Não, uma vez eu fui com a minha esposa, O cara é uma máquina, velho. aí o pastor da igreja era prefeito da cidade. Olha. Aí minha esposa, amor, tem que levar alguma coisa? Vamos levar uns travesseiros, um negócio. Falei, que nada, o cara é o prefeito da Vai cidade, cuidar de pô. Ele tudo, vai pô. botar nós num top, que é isso. Imagina. O cara é prefeito, brother. O cara levou a gente pra casa dele. Ó, vocês não reparam não que nós estamos em obra. Boa. Valeu, prefeito. Botou Reeleição a aí garantida, hein? Tá de parabéns. Botou a gente no quarto, os caras tinham lixado o gesso, mano. Tava pó Tudo branco, branco. tudo branco. Aí botou uns panos, um colchão no chão e nós ficamos lá cheirando pó de gesso. Obrigado, viu, pastor? Pra você aí, ó, que falou, beleza, você é pregador itinerante, é só glória, só ministério glorioso. Vai nessa aí, eu pregar com pó de gesso na cara. Ai, tem cara... Essas histórias de roubada, a minha esposa que lembra a maioria. Eu nem Vamos lembro. marcar um dia pra você vir com ela Porque aqui. pra mim tudo é festa, né, velho? Eu sou um Ministério, menino a gente- pobre, é, skatista. Eu durmo até em cima de bujão de gás. Eu tô de boa. Imagina. Como qualquer comida e tudo. Tá A gente tudo vai certo. ficando mais velho, vai ficando mais enjoado, mas também não garro, não. Fica em qualquer lugar, tá tudo de boa. Não garro, não. Às vezes eu falo, esses dias um menino me deixou esperando no aeroporto e o rapaz que ia me buscar, confundiu o horário, eu fiquei lá e tal. Aí o pastor da igreja me ligou preocupado, puxa, cara, me desculpa, pelo amor de Deus, né, todo constrangido. Eu falei, rapaz, vou te falar, viu? Nós vamos ter que fazer um contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, porque depois que eu morrer, você vai ter que botar meu nome em Hebreus 11. Porque eu vou te falar, ninguém aguenta isso aqui não, cara. Eu ficar numa poltrona, num ar-condicionado, com Wi-Fi, tomando cappuccino, esperando aqui. Você acha que o apóstolo Paulo aguentaria um negócio desse, cara? Imagina, Você acha que vida. Pedro... Não, mano, nós Não somos... aguento não, né? Então, se você for ver mesmo, né? Não é. A gente tem uma vida muito É mais boa, pra não, ter não história, tem né? motivo pra reclamar, não. É, quando é engraçado, a gente conta só pra dar risada. Manu, mais uma vez, mano, muito obrigado por hoje, cara. Valeu. Sei que tem muita história, tem muito assunto que a gente não entrou aqui,
Mas eu prometo que um dia a gente volta, aí a gente fala um pouco mais de igreja, de ministério, crescimento de igreja é um assunto que o Manu domina, ele gosta muito de falar. Eu também gosto. Eu só não entrei nele aqui porque não ia dar pra gente sair depois. Tem muita coisa pra falar e muita gente pra não gostar também do que a gente ia conversar. Deixa mais pra frente. Uns episódios depois que se firmar o podcast aí, a gente conversa desses assuntos. Obrigado por você que assistiu esse episódio, obrigado por você que está acompanhando aí o Segunda de Graça. Como eu disse no início, você já sabe aí o rolê da internet, então nos ajude, curta aí esse vídeo, compartilha, manda aí pro pessoal, dá uma olhada em tudo que a gente colocou na descrição do vídeo aí, pensando em te abençoar no seu bem. Como eu disse, a ideia é que a graça em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Valeu!